Salve, salve, galera! Começando com vocês, estreando o Os Podcast, o podcast que fala sobre a arte suave, jiu-jitsu, lifestyle. Meu nome é Anderson Lupe e eu estou aqui com meu irmão Guilherme Lupiães. E Guilherme, quem é o nosso convidado hoje? Fala o nome do fera, o nome do monstro. Estamos aqui com um monstro sagrado, multicampeão de jiu-jitsu, um cara sensacional. Estamos aqui com José Carlos Perninha. Uma salva de palmas para esse cidadão, gente finíssima. Os Podcast. É nóis, galera. Valeu pelo convite, viu? Prazer estar com vocês aqui. Poder dividir um pouco da experiência que a gente adquiriu no para-jiu-jitsu aí, no jiu-jitsu e nos tatames da vida. Falando em para-jiu-jitsu, Perninha, conta um pouco da sua história pra nós, cara. Como é que, do princípio até você chegar ao jiu-jitsu? Cara, eu sou natural de Brasília, né? O esporte, ele entra na minha vida, assim, depois do meu acidente. Eu perdi a perna num acidente, né? Eu fui atropelado aos 11 anos. Aí venho pra São Paulo. E aqui eu comecei a praticar a capoeira, o boxe, o muay thai, o judô. Aí um pouco mais tarde, ali com os 16 anos, eu conheço o jiu-jitsu. E acho que naquela época era uma febre, né? Todo mundo queria lutar MMA, né? Tá o Pride. Com 16, na época do Pride. Aí eu falei, pô, eu quero entrar nesse negócio aí. Pensa o cara sem perna querendo ser lutador de MMA. Primeiro. Aí eu conheço o jiu-jitsu e peguei uma paixão por esse esporte. Pô, jiu-jitsu muito top. Treinei num projeto social lá na cidade de Tiradentes. E depois eu fui caminhando, eu fiquei um tempo sem treinar e há 9 anos eu voltei Firme mesmo, né? com o professor Ciborgue lá em Itaquera e desenrolei. Depois hoje eu tô no cartão jiu-jitsu. Você não com o Cyborg Isso, mesmo, tá Anderson hoje Cyborg. nos Estados Unidos? Não, o Anderson Ciborgue. O Anderson Ciborgue. Aí hoje eu tô com o CC Carturan. Tô com o CC Carturan, tá bom? Tá bom. Da Barbosa, né? Isso. Carturan, gente é que essa é a finíssima. RPM de Jiu-Jitsu Barbosa, né? É verdade. É isso. Um ótimo professor. Continuando nessa linha, como foi pra você no momento que você teve o acidente, perdeu a sua perna? Como que foi pra você essa recuperação? Como que foi pra você todo esse momento? Cara, a minha história de vida, ela é muito comum, né? Ela é muito parecida assim com a grande população do mundo, né? Eu tenho uma história que eu passei por uma situação mais vulnerável ali, eu e minha família. E eu tinha que auxiliar de alguma maneira a minha casa. Então eu resolvi vender rosas naquela época, né? Era uma das alternativas ali. Com 11 anos isso é bem complexo, né, galera? Mas a gente tá falando dos anos 90. De porta em porta você vende rosa? Não, em restaurantes e tal. E à noite, aí uma amiga vendia rosa, eu falei, eu vou com você. E aí numa manhã, uma terça-feira, eu resolvi comprar rosa pra vender à noite, né? Eu falei, eu vou lá. Minha mãe trabalhava fora, né? Minha mãe trabalhava de doméstica, meu pai pedreiro. Aí eu falei pra ele, vou sair. Ele falou, minha mãe pediu pra não sair aquela semana. Não sai, ela teve coisa de mãe, né? Tem aqueles pressentimentos. Pressentimento, né? Não sai, eu resolvi sair numa terça-feira à noite. Só que, galera, é legal avaliar assim, uma criança de 11 anos, tá? Com uma percepção da vida. Então, não vamos julgar ninguém. Não. A época era uma Longe outra época disso. e tal, né? Sim. E eu morava em Brasília, numa cidade chamada Santa Maria, uma cidade satélite de Brasília. Ficava de frente à Marinha, fica de frente à Marinha. Atravessei a BR, tá? Alto fluxo. Sim. Caraca. Fui lá pro outro lado, eu lembro que eu tava de cócora. Aí eu bati a mão no bolso, eu tava com aquelas camisetas de bolso, Bolsinho. né? E tinha esquecido o dinheiro. Eu falei, vou voltar. Aí tinha um carro vindo à distância. Aí você avalia a distância do carro, né? E eu resolvi atravessar. Qual que era o complexo aí? A pessoa que tava dirigindo o carro tava indo pro enterro do irmão dele. O irmão dele tinha batido a moto, teve um traumatismo craniano. O maluco tava distraído, E aí sem ele cabeça. também tava cansado, dirigiu à noite, também afetado ali pela E notícia, provavelmente por seu estava irmão. um pouco em alta velocidade, querendo ou não, ele tava um pouco... Eu acredito que não, irmão. Apesar de que não tava. Tava dentro do fluxo, porque já é um fluxo alto, né? Exatamente, é uma BR, né? E o que deu tempo... Já treinava capoeira, viu, galera? Eu cheguei a treinar capoeira antes desse período, né? Ali, mas não dentro de uma academia, mas com a galera ali. Coisa Só de Só no capoeira. lúdico Isso, mesmo, ali né? no bairro. E eu bati o pé na calçada, o pé esquerdo.
Só deu tempo de pular para trás, né? No jeito que eu pulei, a galera disse que eu fiz um salto mortal, mas eu não me recordo, acho que foi no impacto mesmo. Aí eu bati, quando bateu a lateral do carro, que era um gol quadrado na época, que era um carro top, né? Um golzinho quadrado naquela época, era um carro top. Que ano que a gente tá falando, Perninha? 97. Aí eu virei, estourou o joelho, entrei na roda traseira ali, bati o rosto perto do para-brisa ali, né? Aí estourou a boca, estourou o dedo e entrou. Aí quando entrou na roda traseira ali, já tirou, ficou pendurado em 2 centímetros de couro, né? Caraca, aí o osso ali pra fora, saindo sangue. Naquela época não tinha um SAMU. Ele foi até a frente, foi lá e pediu ajuda e voltou. Aí foi ele quem me socorreu e tal, né? Aí, o próprio cara que te socorreu. Quem me atropelou me levou até o hospital. Chegando lá, se responsabilizou, né? Porque os médicos, já fazia um tempo. Isso aconteceu umas 9 e pouco. A cirurgia veio começar depois das 10 horas ali. Sim, já tinha perdido um sangue e tal, alguma coisa do tipo. Só tinha feito aquele paliativo antes ali, né? Os primeiros socorros. E ele se responsabilizou e eu fui operado lá. Teve que amputar acima, né? Foi abaixo da canela, mas teve que amputar acima por causa da demora. Perdeu bastante sangue, tenho 15 centímetros de coxa hoje na perna esquerda. Perninha, pensando nisso, como que foi seu sentimento? Porque todo mundo, quando acontece, geralmente, né, cara, uma catástrofe, a pessoa fica com raiva da vida, ou raiva da pessoa, raiva de Deus. Qual o sentimento que você teve, mano, nesse momento, ou nesse período, ou você conseguiu ressignificar isso? Cara, a primeira coisa que veio na minha mente foi minha mãe. Como é que vai ficar minha mãe? Minha mãe tava fora, né? Ela passava a semana fora. Como é que ela vai ficar? Como é que vai ser a mente dela ali? E eu vim pensar nisso no segundo plano e tal. Como é que vai ficar eu sem futebol? Eu queria ser jogador de futebol, cara. Pô, você tinha um sonho de ser jogador de futebol. Toda criança daquela época queria ser um jogador de futebol, né? Eu quero ser jogador de futebol. Suspeita de falar, você é louco. Quem não teve essa vontade? E naquela época eram os top, né? Se você parar pra ver, a gente tinha os... 97 Ronaldinho, Edmundo, Felipe, isso. Fenômeno. Não, pô, Fenômeno chega depois. Depois ali. 97 ele tava no banco ainda. 97 foi um ano antes da Copa de 98, ele tava arregaçando. Ele tava no banco ainda, ele era... Não, ele era o Fenômeno já em 97. Em 98 teve a Copa, teve a final da Copa do Mundo. Porque eu me recordo de Bebeto, Romário, que é os campeões Edmundo, de 94. Edmundo foi a época que o Vasco foi campeão em 97, porque o Edmundo regaçou, como é o bom. Eu lembro desses caras aí, essa molecada tava chegando. Hoje é mó tristeza ver futebol com esses caras, né? Tá maluco, a gente perca de tempo, desculpa aí, mas é verdade. Mano, é verdade, galera. A gente pegou uma fase boa do futebol. Porra, que dá gosto você ficar na televisão e ver os caras jogar. Louco. Não é... Como é que fala? Demagogia, né? Não é demagogia quando você fica pensando lá atrás. Nostalgia. É os caras que só ficam, tipo, os tiozinhos. Na minha época. Mas de fato na minha época o futebol era top. Era um futebol melhor, né? Não é saudosismo, não. E de fato eles jogavam com o coração, né? Essa galera joga pra lacrar, pô. Por dinheiro, ninguém mais bate falta, ninguém nem sequer treina pra bater uma faltinha. Pô, o branco chutando, meu irmão. Você tá maluco? Aquela porrada que o cara dava. Tinha muito batedor de falta, né? Hoje não tem mais. Tem nem gol de cabeça mais. Essa galera foi a galera que incentivou você, incentivou eu, um monte de gente a ser jogador de futebol. Eu queria ser jogador de futebol por causa desses caras. E aí não veio uma raiva da vida, uma frustração por ter um sonho, não correr mais atrás, por ver a sua vida se modificar? Eu sou um cara sortudo. Por que eu sou um cara sortudo? Porque quando eu saí do hospital, a recepção dos meus amigos, dos meus coleguinhas, não deu tempo para eu pensar. Não que eu não passei por uma questão. Porque quando você perde um membro, você passa pelo luto, passa pela negação, passa. Não que eu não passei, mas não houve um peso. A aceitação ela chegou mais rápido. Entendi. Mim. Acho que foi o quê? O terceiro dia a molecada chegou, me pegou na cadeira de roda e me levou pro campinho, pô. Caraca, vamos pro campinho. Velho? Que fera. Vamos pro campinho. Aí dias depois, ali já cicatrizado, já com equilíbrio, a molecada me pôs no gol lá, o golzinho da rua e já fica no gol, aí você é o goleiro. Já incluiu já, né? Já te incluiu tudo na resenha, né? No esquema ali, então não deu muito tempo. Aí já a minha família sentiu mais. Meu pai, minha mãe sentiu mais. Teve um episódio
Revelação, hein, galera? Que meu pai entrou em contato, arrumou alguma parceria com a pessoa que me atropelou, porque ele é um cara bacana, né? A gente chegou a se falar um tempo atrás aí, depois da pandemia. E meu pai começou a trabalhar próximo da família dele, no intuito de encontrar ele, porque meu pai também queria que eu fosse jogador de futebol. Caraca. Assim, meu pai ficou com uma raiva do cara, tentou ir atrás dele por um tempo ali e tal. Até entender, né? Foi mais difícil pros meus pais do que pra mim. Do que pra você. E eu não tive muito tempo que o esporte tomou conta. Quando eu venho pra São Paulo, irmão, esporte é capoeira, E aí futebol. você veio logo depois pra São Paulo? Um ano depois do acidente. Você veio pra que lugar de São Paulo aqui? Eu morava em Itaquera. Itaquera? Na região de Itaquera ali. Uma tia minha morava lá, eu já ficava com ela. Galera, antes aqui a gente tava fazendo um bate-bola, antes de começar o podcast. As coincidências da vida, né? O mundo é uma pracinha. O Perninha morou e é primo de uma galera onde eu passei minha infância. Aí ele falou, morei em São Miguel, pô, morei na Charrua Peniche. Eu falei, pô, morei lá. Começou a falar o nome de fulano, cicano. Caracas. Galera, realmente o mundo é uma caixinha. É uma pracinha, mano. Cara, e o cara é amigo de infância dos primos lá da minha esposa, que legal, mano. Tá né? maluco. Aí você foi pra Itaquera e aí em Itaquera você começou a praticar o jiu-jitsu. Isso, eu entrei no Dom Bosco lá, né? Na obra Projeto social Dom Bosco e tal. Comecei a fazer desenho e tal. E eu comecei na capoeira. Conheci o mestre Vica. Um abraço, uma cheia pra galera da Beija-Flor Capoeira. Salve Beija-Flor Capoeira. Aí eu comecei a treinar capoeira, né? E o mestrão, qual que foi a percepção? Que eu acho que isso é muito legal. Eu cheguei lá, ele, como que a gente vai desenvolver? Ele começou a trabalhar os movimentos. Depois ali de um ano, acho que um ano, peguei meu primeiro cordão verde. Não parei mais com o esporte. Aí com o passar do tempo, eu tive que mudar de Itaquera, fui morar na cidade de Tiradentes. Lugar top, no qual eu cresci muito como pessoa. A minha consciência mudou, a minha percepção social mudou. O entendimento de ser uma pessoa ativa, né? Assim, não é só viver no meio, você tem que ser ativo, cara. Você tem que construir. A gente busca muito tentar questionar a vida, né? Colocar defeito nas coisas, mas a gente não faz por onde mudar isso. E o que eu percebi? Eu preciso mudar o meio em que eu vivo. Aí eu comecei com um projeto social lá. Que legal. Com a capoeira. Aí eu conheci o projeto social do jiu-jitsu, entrei pro jiu-jitsu. Treinei com um dos grandes mestres aqui da região, né? Treinei com o mestre Dil. Caraca. Mestre Dil aqui, lá Old né? school. Nesse período, que é da ABC Jiu-Jitsu. Do mestre Vicente. Treinei com ele. Aí depois eu mudo a vida, né? Trabalho, tal, caso, faço algumas coisas, aí preciso voltar a estudar. Aí fui fazer faculdade, aí engordei. Aí deu uma parada, teve que largar um pouquinho da arte marcial nesse período, né? Assim, fiz um boneco, né? Você faz filho, você tem que escolher. Tem que escolher. Essas são as prioridades. As prioridades. E aí eu volto mais tarde pro jiu-jitsu. E como foi esse retorno pro Gil? Como foi esse processo? Seu processo de adaptação também? Maravilhoso, irmão. Maravilhoso. Eu lembro do Silvio falando que o desafio foi eu chegar na academia, que era uma academia mesmo de musculação, e ele dava aula lá. E ele se perguntando, como é que eu vou dar aula pra esse cara? Aí um amigo meu, que é o Bebê, né, que me levou pra lá, que hoje é faixa preta dele, um abraço pros meninos até. E ele virou e falou assim, não, relaxa, o cara é desenrolado, mano. Aí ele me leva pra academia. E um dia grava um vídeo aleatório, sabe? Um vídeo aleatório. Sim. Que tava até só com mostrando o apelido do cara com que eu tava rolando era o Tetinha. Era o Perninho e o Tetinha. Aí faz um vídeo. Já tinha uma piada pronta já, né, mano? Às vezes ele já tá armado. Tava pronta. Eu fiz um vídeo aleatório no qual tô perdendo a luta ali. Sim. Aí só que eu dou uma supinada. Ele vem, aí eu pego e jogo ele lá pro ar. Aí coloquei na internet. Aí o Kelvin lá em Brasília. É um paratleta, ele na época fazia parte da diretoria da Federação de Para Jiu-Jitsu. Entra em contato comigo. Ele, pô, legal isso que você fez, você tem vontade de lutar? E eu nem respondi ali no primeiro momento, né? Eu falei, bacana, legal, quem sabe um dia. Aí o Bento, aqui do interior de São Paulo, não vou me recordar a cidade. Cara, vai ter uma luta tal dia aqui em São Paulo. E precisa de atleta pra lutar sem perna. Eu falei, mano, é de grátis. É de graça até injeção na testa, né? Pera aí. Ele falou, vem, pô, vai ser legal. Aí eu vou lá, luto.
E apanho. Nessa época você era azul, faixa branca? Tinha acabado de pegar azul. Azul. Tinha acabado de pegar azul. Uma semana de azul. Aí eu apanho feio. Eu lembro que eu apanhei, eu tomei 22 a uma vantagem. Tomou um highlightzão, né? Teve highlight. Só que o highlight foi meu, você acredita? Foi? Foi, porque eu por causa da capoeira, eu gosto muito daquela queda do ciborgue, o ciborgue lá dos Estados Unidos. Sim. Aquela que você gira. Sei, o seu Eu que ele apliquei inventou. ela. Seu e tornado, né? Que fala, né? Eu apliquei ela. E só que foi só a vantagem, que ele bate e volta, né? Aham. E a câmera tá passando Só na hora. pegou o seu tornado. Ah, tá bom. A câmera passou na hora, a câmera da federação, né? Na Aham. época o AI, né? Hoje é PJ. Aí pegou e virou highlight. Aí os dias Caraca, seguintes, que o legal. mestre lá, os mestres lá, o Sensei Cowboy, Sensei Auxilei, manda mensagem, vem lutar com a gente. Vem lutar com a gente e tal. Aí eu falei, pô, cara, não tem grana e tal, não sei, né? Aí eu falei, vou ver. Aí eu juntei uma grana lá e fui lutar lá em Gramado. Contra um dos caras que eu sou fãzaço, que é o Léo Saci. É um amputado também. E ele é um cara famoso, pô. O Léo Saci é um cara, pô, é amigo do pessoal lá do combate. Como que é o nome do professor de judô lá? Famosão, mano. Eu esqueci Flávio o nome. Canto? Isso, amigão do Flávio Flávio Canto e tal. E aí colocaram eu como zebra. Pra perder a luta, velho. Colocaram eu como zebra pra perder a luta, né? Ele já tinha nome, tinha já, status, né? né? Então a galera aposta em quem já tá com o nome. Irmão, e eu gripado, tava zoado lá o clima, eu falei, cara, eu vou... Aí aparece a primeira Aí, luta de Victor, abertura do Canal Combate. Quem ganha a luta? Ah, o monstro, né? Porra, o ganhei a luta, velho. Não, e ainda gripado. Zoado, ainda ganhei a luta. Mano, Saci vai ver esse vídeo aí, vai ficar ele machuca a mão, né? pô? Eu lembro que eu O cara apliquei... gripado aí. Eu lembro que eu apliquei uma americana e ele pegou os dedos prendeu no tatame e foi embora, né? E até porque eu também não tinha muito conhecimento, não tinha muita técnica. E ele não consegue voltar, eu vou ganhar a luta. Aliás, ele é engasgado com esse combate, até outro. E ô, Léo, falar pra você. Essa luta tá pra sair, viu, irmão? O Sensei Uji, do THF. O Sensei falou Uji que em Lima, dezembro, legal. se você quiser, pode vir que a gente sai na mão. Eu só Caraca. acho que antes disso teria que ter uma pré-luta aqui, vocês dois aqui na maior resenha. Aquele pré-combate, aquele countdown que fala, né, Lupe? Puta, vai ficar legal, hein, mano? Só vem, irmão. É uma honra lutar com Tem você. até Sou um seu fã. espacinho aqui, ó. Sou seu mete fã. aqui, tem Já espaço- mete até encarada aqui no tem espaço lá em podcast. cima. E, Perninha, em que ano que foi isso daí? Que ano que a gente tá falando que até deu esse highlight do seu que você deu? 2018. 2018. Dali- Viralizou em qual rede social na época era 2018? Foi na federação. Na federação Foi na mais... federação. Em todas que você imaginar rolou. Já rolou. No Instagram Todas da e tal. federação, YouTube, por aí. Isso, né? todos que você Legal. foi. Teve galera lá da Oceania falando comigo, irmão. Te chamando no Cara, DM? Te chamando no Insta, na DM? falando comigo, mandando, pô, Austrália, os caras mandando. Porra, que legal. Pô, e aí, mano. legal aquilo lá que você fez e pá, tipo, brasileiros de lá e tal. Dali minha vida muda, irmão. Ô, Dali Perninha, eu viro outro cara, outro E ser humano. E é legal que foi acontecendo, não foi acontecendo tudo natural, né? Tudo fluindo, né? Eu creio que você nunca pensou em ter tudo Não isso que você tem hoje, não né? tinha mais essa ideia. Isso aí ficou no passado. Eu queria voar com a capoeira. Queria E o mesmo voar com a jiu-jitsu- capoeira. O jiu-jitsu, ele veio e aconteceu, cara. Hoje eu sou uma referência do para-jiu-jitsu. Exatamente, aconteceu, velho. Hoje eu sou uma das referências do para-jiu-jitsu, conhecido no mundo afora. Aí um monte de gente fala comigo. E você pô. nem projetou isso, Não, simplesmente foi do nada, acontecendo. foi do nada. E ó, e vou falar pra você, eu sou um dos caras que mais perde no para-jiu-jitsu. Mas toda luta top, Tem highlight eu dele. ganho, Tem. mano. Eu Tem ganho. highlight do Tem homem, highlight pronto. dele. Ó, daí, né, eu fui pro Grand Slam, lutei o Grand Slam do Rio de Janeiro, lutei contra um brother que eu gosto muito, Henrique Rosa, que tá nos Estados Unidos hoje. Pô, ele é muito bom, um cara bom pra caramba. A gente, pô, eu ganhei uma vez dele, foi nesse vez que eu ganhei. Meu irmão, ele me dá um seu oi, eu meto a cabeça no chão e desmaio. Eu tá apaguei. Você apagou? Apaguei. O juiz, pá, não viu, eu voltei e ganhei a luta dele. Aí no canto tá o presidente da federação
e o Você diz da UAE, né? O presidente da UAE. Não, da Federação de Para-Jiu-Jitsu, não auxiliei. Aham. E o cônsul do consulado Árabe, né? Pá, do nada, os caras me chamam pra conversar do nada. Que fera, mano. E, cara, num dia eu quebro o pé, né? Que eu virava e mexia, eu quebrava o pé da prótese, que era uma prótese mais simples. Eu quebro o pé e do nada à noite eles me ligam, ó, o Sheik mandou te dar um presente. Tá brincando? Pô, do nada, um presente assim, o Sheik mandou te dar um presente aqui. E eu, cara, o que aconteceu e tal? Me deram a prótese. Pô. Tá de sacanagem, Os caras me mano. deram a prótese lá, hoje é prótese de alto nível, tecnologia e tal. Já não é mais aquela, alguns componentes foi trocado, mas o encaixe é o mesmo e tal. Com parcerias aqui. Na época foi o consulado, né? A federação e aí pro Brasil lá. E o jiu-jitsu que proporcionou isso pra Tudo você. isso. Eu nunca imaginei que eu ia estar com tecnologia Eu- desse jeito no meu corpo, irmão. Eu brinco às vezes com o Gui, né? E a gente foi a ideia do podcast que começou com essas resenhas nossas no pós-treino, né? Com os brothers, eu com o Gui. E eu falo que o jiu-jitsu salva, mano. Salva, se você precisar na rua, ele salva em todos os tudo. sentidos, né, cara? E você não foi diferente. Jiu-jitsu é maravilhoso, irmão. Perna, é uma curiosidade que eu acho que todo mundo aí em casa tem. Quanto que custa uma prótese dessa, mano? Qual a prótese que você usava? Qual o valor, assim, pra... Porque, assim, esse mundo é um mundo que poucas pessoas conhecem, né? Tipo, as pessoas não sabem a dificuldade que essa ser um galera atleta, passa, né? Além disso, ser um atleta para Ainda ser um atleta, né? que já é difícil ser atleta no Brasil. Sim, pô. Eu não vivo só do esporte, né? Eu tenho outra profissão, galera, mas... Hoje, qual que é a sua profissão, Perninha? Eu trabalho como analista de negócio, Analista de negócios, tá. E eu usava a prótese do SUS, né? Prótese que é doada pelo SUS, pela o SUS CBN. fornece, então. Tem Isso. fila, igual essas paradas Isso, de fila de 2 anos, 3 anos lá Demorou aguardando, quanto gente. pra chegar a sua? Cara, eu sempre fui muito articulado, né? Aham. Então eu conseguia. Conseguiu uma forma um pouco mais rápida, né? ali, né? Mas demora em Demora. média uns Porque o ideal é o quê, 3 anos. galera? Conseguiu a primeira prótese, já faz o cadastro de novo pra esperar 2, 3 anos, que é mais ou menos o tempo que ela tá se ela desgastando dura, né? ali pra você. Essa prótese, ela custa, naquela época, ela deveria ser uns 3, 4 mil reais. Né? Tá. Essa do SUS. Do você SUS, disse. né? Hoje ela deve estar uns 7, 8 conto aí, já com a qualidade melhorzinha. Assim espero, né? Imagina, eu nunca mais fui procurar saber e tal. Mas a média de uma prótese de qualidade hoje, boa, top. Vamos dizer assim, um carro 2013 ali, um Civic. Caraca. 2013, 2014 ali, 40, 45 pau. Parceiro, imagina uma pessoa que não tem condições. A gente De tá ter. falando se um caso vai de 60% até mais por cento da E população, a gente mano. tá falando de algo que é utilitário, não é um luxo nem nada. Né? Olha Não é- isso. Exatamente. Não, cara, Não é nem... Não. Irmão, a gente tá numa polêmica danada, o mundo falando sobre direito, sobre coisa. Isso aqui me garante meu direito de ir e vir, irmão. Me garante autonomia. Vou fazer uma alegoria boba aqui? Nós Bora. 3 aqui, num barzinho curtindo, eu de muleta. Você vai lá e busca um balde de energético, que a gente é atleta, não toma cerveja. Pera aí. Aí a galera vai achar que a gente só toma energético mesmo e trombar na rua. Então, só vai energético. Você tá naquelas banquetas mais altas. Tá lá. Tô de moleta. Você traz os 3 copos. Vai ser super cômodo ficar equilibrando na moleta e tomando ali, né, mano? Isso aqui me dá o direito de sociabilizar, irmão. Caraca. A prótese me ajuda a sociabilizar. Sociabilizar. A gente fica equilibrado ali, tô em pé, batendo um papo, tomando nosso energético ali, que a gente é saudável, não toma muitas bebidas. Entrando nessa parada, você vê... Hoje a gente vê o mundo falando de minorias, né? A gente tem os grupos, né, na internet, né? Que cada um tem a sua bolha, feminismo, a galera falando de racismo e tal. Só que até para exigir direitos em restaurante, em lugares, a gente não vê falando dessa população. E ninguém gritando. Não tem uma bolha forte igual essas outras que gritam por isso, né? Sobre essas... A gente tem uma esses articulação direitos, boa. né? A gente tem uma articulação boa. O que falta na galera PCD é a gente tomar os espaços, né? Coisa que essa galera já fez. Já fez. Entendeu? A gente toma espaço. Tomar espaço, porque, então. A gente tem algumas facilidades que são essenciais, viu, galera? Eu sou totalmente a favor de cota, principalmente a cota PCD. Eu sou totalmente a favor dela. Porque vamos partir para uma estrutura de um prédio.
Eu, como empresário, não ia melhorar a estrutura de um prédio de acessibilidade. É um gasto a mais. Sim, sim. Se não existisse a cota, a exigência força esse governamental, cara, esse cara vai melhorar a estrutura lá. Você pode ver, a gente ainda tem uma discussão de comércio hoje, né? Tem comércio que não quer pôr rampa, que não quer pôr rampa. pô. Mas em todos os sentidos, até pra contratação, né? Senão o cara não ia contratar. Não vai contratar. E em contrapartida, a gente tem membros da nossa comunidade que também é Zé Ruela, pô. Ah, mas isso é em todas, né? Aí uma todo minoria. mundo faz a exceção à regra. Exceção à regra. Eu sempre gosto de frisar que é pra não ficar no mimimi, entendeu? Ah, mas existe, mas é uma minoria. Mas existe. Entendeu? Aí entra essa Isso é bom minoria. deixar claro, né? Pra galera não vir falar que existe, mas é uma minoria. É uma Pra falar minoria. que, é mimimi. Não é mimimi. E tem pessoas como eu entre nós que tá aqui levantando essa galera também, mostrando, ó, existe caminho, cara. Dá pra você praticar Tem o vida, esporte, tem vida, dá pra você pô. trabalhar, dá pra É você importante ter filho, o trabalho que você faz. não ficar de mimimi, né? O trabalho que você faz na rede social é importante, tanto para a questão de melhorar a sua imagem, quanto a imagem do para jiu-jitsu. Você tem noção, você traz muita gente para essa arte, como você falou, você conversa com o pessoal da Oceania, com o pessoal de outros países, que provavelmente você pode inspirar essa pessoa a treinar jiu-jitsu. Cara, é legal talvez que não tem atleta que não seja PCD que não tem essa moral que ele tem. Exatamente. Galera, e o jiu-jitsu é o esporte mais inclusivo do mundo. Cara, mano. É o mais inclusivo do mundo, irmão. Eu concordo. Ó, nós somos... Pessoal, se estiver errado, digita aí depois. Nós somos 23 classes. Classe funcional é a divisão da deficiência, capacidade motora. Certo. Cara, e jiu-jitsu pratica deitado, então. Desde o cara que tem nanismo ao cara que sofreu um AVC ontem, porque você que tá nos assistindo, todo mundo pode em algum momento virar uma pessoa com deficiência. Sim. Tá todo mundo qualquer outro sujeito, entendeu? Sujeito. E fora outro detalhe que todo mundo precisa de acessibilidade, né? Você vai envelhecer e sabe que a velhice não é algo bem fácil. Então você precisa de acessibilidade para viver na velhice. E hoje também. Então, você parar pra ver, o jiu-jitsu, ele agrega todas essas deficiências. Todas. Então ele é o esporte mais inclusivo do mundo. Eu ouso dizer que nem a natação tem toda a classe funcional quanto a gente tem. Todo mundo consegue praticar jiu-jitsu. E o legal é que o jiu-jitsu não é algo que você precisa estar num ambiente tão específico. Tem uma academia de jiu-jitsu perto da sua casa. Isso é bom você dar um recado aí pra galera, porque assim, a gente, muitas pessoas, a gente entra em depressão por coisas pequenas, né? Banais, né? A gente às vezes tem umas crises existencial e eu sou personal, converso com muita gente. E imagine essas pessoas que passa por um processo traumático e você tá falando aí, tem luz, mano, tem vida, tem... Tem, o esporte ele tá aí pra fazer esse caminho, papel, né? Cara, tu tá passando por alguma dificuldade agora? Primeira coisa, escolha um profissional. Acho que esse é o ponto, tá? Busca saber de um profissional, não vai em qualquer lugar. Porque a pessoa tem que ter essa noção que o professor falou, né? Pô, ele é personal, então ele sabe que existe uma peculiaridade ali que precisa de um cuidado. E se você estiver passando, procura um esporte, procura ali uma arte marcial. Eu friso muito na arte marcial porque ela tem uma coisa que é a disciplina, né? A doutrinação, e acho quando isso legal. você tá passando por uma depressão, você precisa ter disciplina. Precisa, cara, senão sua porque vida você tem fica... que vencer isso. E se você vai aleatoriamente, você não vai conseguir vencer. A disciplina do esporte E vem os desafios, né? Pelo menos o jiu-jitsu, as artes marciais, ela tem esse desafio que você começa a entender os seus limites. Que é a hora que você é amassado e você se pergunta... Cara, é tão bom ser amassado, e como é que eu faço pra sair daqui? O que eu tô fazendo aqui? E aí você consegue trabalhar uma disciplina e reverter aquela situação. Pô, eu criei uma raspagem, eu consegui desenvolver. E pensar, e treinar depois, né? Você tomou uma massa, você fica pensando, vou treinar pra não tomar mais essa massa, né? Mas como que eu saio disso daí, cara? Fala que tem aquele ditado, né? Que a vida é de altos e baixos e o jiu-jitsu também é de altos e baixos, né? Você pode estar tomando um atraso e se você, igual você falou, você criar uma raspagem ou você praticar uma raspagem legal, você pode inverter a situação da luta e acabar finalizando a luta, tanto por finalização ou por pontos mesmo. Então o jiu-jitsu é um esporte também de altos e baixos para você se conhecer de uma forma melhor, né? Com certeza, acho que ele é essencial para isso. Porque o jiu-jitsu é baseado em pequenas vitórias, né? E na vida, exatamente, você tem que ter pequenas vitórias. A gente almeja muito grande, né? Você tá pra sempre no pódio, né? Você tem que ter os pequenos, né, cara? O jiu-jiteiro, para chegar até o pódio, ele tem várias pequenas vitórias.
Acho que a primeira vitória é você vencer o desafio de estar todo dia na academia, né? A segunda é vencer o desafio. Isso é... Pô, e quando você vê isso como uma vitória, a tua vida muda, pô. Você já tem uma percepção, caramba, eu consegui treinar a semana inteira, eu consegui chegar ao... Aí você olha, agora eu quero o próximo passo, Vamos eu quero competir. o próximo pulinho, né? No meu caso é um pulinho. Não é um passo. Não, peraí. No meu caso eu quero o próximo pulinho. É um piadista, né? Não, Vamos que vamos. E quando você percebe, pô, eu quero trabalhar uma guarda-laço agora, ou eu sou passador, eu quero virar guardeiro, e você consegue alcançar isso, É uma vitória. e você vê isso como vitória. Exatamente. Você não tem que deixar suas coisas medíocres, irmão, irmã, camarada, guerreiro aqui. Você não pode deixar a coisa da sua vida ser medíocre. Você tem que dar peso pro que você faz no seu dia a dia. Pô, que seja levantar cedo. Pô, a partir de amanhã eu vou levantar às 5 da manhã e vou fazer 5 flexão. Isso tem que ser visto como uma grande vitória. E comemorar, né? Pra quem não fazia Isso. nada, você tá fazendo 5 flexões. O problema é que eu vejo que as pessoas, ela não comemora nem as 5 flexões. Ela já tá pensando, ela forte, ela com corpão, Fazendo 100 e ela flexões, não consegue né? fazer É que a gente tá sendo simples, educado, irmão, Em ser pra assim. pensar sempre como Neymar. É. A gente quer ter a vida do grande, a gente quer estar sempre lá. E, cara, não dá pra todo mundo, As irmão. redes sociais tá trazendo muito isso pra nós, né? Cara? Não dá pra todo mundo. Então a gente tá perdendo essa essência, essa situação de ser feliz. Porque a minha vida No simples, né? No Não, é que simples. felicidade em si, velho, não é algo constante. Exatamente. Felicidade é tão... Ela é cíclica. Analisa você aí. Você é feliz toda hora, irmão? Não, mano. Não tem Pô, como. é tanta dificuldade tanta que a gente coisa. tem no nosso dia a dia, o busão que se atrasa. Eu tô falando de coisa simples. O busão que se atrasa, o dia que você chegou atrasado por causa do busão. Choveu, o seu chefe né? olhou com cara feia, já acabou com o seu dia. Você não entregou a meta no final do dia, já acabou e tal. É isso mesmo. Então a gente quer sempre estar grande, eu quero sempre ser o melhor, eu quero estar sempre como... E aí no meio dessa... Que às vezes o que estraga seu dia é 1%, 2% São do seu 5 dia. segundos de milhões de minutos do Que dia, aí né? estraga seu dia. Só que aí durante esse dia que você teve 2% de um dia ruim, vem uma pequena vitória que você deixa esses 2% atrapalhar a sua pequena Acabar com o seu vitória. dia, pô, e você não comemora Você não isso aí. comemora, cara. Você não comemora, pô, foi tão difícil desenrolar esse documento, eu consegui no final do dia fazer ele, que seja um só, mas você fez, cara. E o da hora Desenrolou. é ver um cara vencedor igual você falando isso, mano. Mostrar pra galera que, mano, o segredo tá na sua mente, mano. Como que você... Como que você a doutrina percepção, ela, bicho. como que você... exatamente, a percepção de mundo, como você enxerga o mundo, como eu vou enfrentar... E tem que ser feliz, né, cara? O seu mundo é o mundo que te proporciona a felicidade. Você não precisa ficar olhando só pro outro, né? E é como o Anderson Porra. falou, é isso que o Instagram, as redes sociais trazem, né? A gente olhar muito pro próximo. E a gente esquece de viver a nossa própria vida, o né? nosso, né? Porque, assim, todo mundo, independente da camada que vive socialmente, tem seus momentos de tristeza e Com de certeza, dificuldade, ninguém né? É, igual você falou, ninguém é 100% feliz, né? Não tem... Só não que dá tem pra- uma coisa que é verdade, você é único, irmão. Exatamente, Ninguém te cara. substitui na vida, não, velho. Ninguém Você é tá- importantíssimo pra alguém, velho. Exatamente, cara. Você de repente tá pensando em milhões de seguidores, mas você tem uma pessoa na sua casa que te olha e ela olha pra você e vê, porra, meu, como ele é maravilhoso, como ele é lindo, como ele é perfeito. Nossa, quanta garra. É verdade. E você cara. esquece que tá pensando nos milhões lá e esquece dessa pessoa que te olha Que ali. às vezes Pô. é o mais importante. Que os milhões, mano, você nem conhece, praticamente não, E nem causa o efeito nem que causa você efeito. causa Agora, nessa essa pessoa. pessoa, ela também te causa um Causa efeito, né? efeito. Ela tá ali Porque tem a com você. troca, né? Exatamente. Tem essa energia ali, cara. Você sabe a história de vida da pessoa e por aí vai. E não é só isso não, viu, Gui? Porque, veja bem, você pode estar passando na rua e você tomar uma atitude, que eu tenho certeza que já aconteceu com vocês, e você transformar o ser ali que passou por você. Só que às vezes as pessoas vivem tão automático, né, mano? Que nem percebe. percebe Acho que isso, vocês cara. falaram de uma amiga, antes a gente teve um papo bacana aqui, galera. Vocês falaram de uma amiga, né, que era cega, né? Ah, sim, sim. E que, tipo, a atitude dela ela deixava o dia de vocês mais... Com um dia mais, bem mais azul. Era uma aluna da minha esposa, deficiente visual. E, mano, mas ela tinha uma energia diferente. Uma Uma felicidade. autoestima, mano, as pessoas que a gente fala normais, eu não conheço nenhuma pessoa que era mais feliz assim do que ela. O jeito de falar e vibrava com a vida e ela viajava, né?
bastante. Ela contava, às vezes eu tava dando aula e ela contando pra minha esposa, eu fui pra tal lugar, você precisa ver. E tipo, mano, eu falava, mas ela não... Mexia com o meio, né? Ela revolucionava o meio com a energia com a energia né? dela. Você Exatamente. trabalhava melhor, sua mulher produzia mano, melhor, sua esposa produzia surpreendente. melhor. E te dá um tapa na cara, né, mano? Porque às vezes você tá ali, mano, borocochô, aconteceu alguma coisa e você olha assim, Brigou pro lado, no trânsito, você fala, caralho, olha isso, olha e eu assim tô pro lado, puto você por fala, causa do mano, trânsito. ela, tipo... É um tapa na cara de luva de silica pra gente, né? E às vezes isso aí é Deus mostrando pra Esse gente, tipo acorda de pra vida, atitude. vive sua vida, aproveite seu dia, aproveite seu momento, né, cara? Ou de repente até pra gente evoluir também, né, Sim. meu? Evoluir como ser humano Como ali. ser humano. Quer ver uma coisa legal? Eu senti que eu tenho a obrigação de falar, né, gente? Não é sendo o cara assim, não, mas eu como membro da galera com deficiência, o que diferencia eu e você é só ser e não ser. Eu sou uma pessoa com deficiência, você não é. É só o que diferencia, isso é só uma característica. Você gosta de pentear o cabelo pro lado e sua barba é mais grisalha. Eu sou meio careca e tenho uma perna. Entendeu? É uma pessoa com deficiência e uma pessoa sem deficiência. E nada muda a nossa relação social, nada muda o meio em que a gente se relaciona, não muda a produção. Porque eu acho que o ser humano tem que ser útil, né? Independente da condição física, Sim. condição mental dele, ele tem que ser útil na sociedade. É isso, simplesmente isso. Perninha, aí pensando nisso, já aproveitando o gancho, o esporte te abraçou, você abraçou o esporte, o jiu-jitsu, né? E aí a gente depois vai entrar nos campeonatos, que você viajou, lutou fora, mas fora, você sentiu preconceito, mano? A gente sabe É constante, né, irmão? Isso de tem. jiu-jitsu. Galera, o preconceito para com uma pessoa com deficiência chama-se capacitismo. É quando você troca a pessoa, o ser, pela deficiência. E ali você toma determinadas... Atitudes ou até mesmo falas desagradáveis, né? Mas até previsões sobre a pessoa, né? Ele é PC, deve ser um idiota. Entendeu? Idiota vinculado à questão que é uma coisa pejorativa. Né? Mas geralmente. Mas isso velado? Uma coisa velada? Ou tipo assim, a estrutural, pessoa... né? Ninguém vai falar isso pra você, mas meio guarda velado, lá, né? Mas acontece. Assim, você percebe. Acontece, né? Assim. Ainda mais no tatame, né? Quantas vezes que eu não sou subestimado? Não que eu seja bom, galera. Não, mas não é assim, isso. Os caras olham assim. O jiu-jitsu é uma arte marcial que você não pode subestimar. Não pode subestimar ninguém. Mas eu sou subestimado. Tem cara que olha Pelo amor de Deus, mano. Você procura um monte de vídeo na internet de nego subestimando e passando vergonha, mano. Não dá, cara. Quer ver uma brincadeira que os caras fazem muito assim? Tipo, quero ver dar um triângulo. Mas quem disse pra você que eu dependo do triângulo pra te finalizar? Você tava comentando com a gente isso que a galera joga nos comentários. Entendeu? Quem disse pra vocês que eu só dependo do triângulo pra te finalizar? Existem diversos meios. E pior ainda, nós criamos as nossas técnicas, né? E você chamou ainda, né? O maluco foi lá e ele falou aqui nos bastidores pra nós que o maluco comentou isso. Ele falou, mano, vem aqui treinar comigo. Vem aqui fazer um treino que eu te dou um triângulo de mão. Eu Vou te apresentar outro triângulo. Então, existe o preconceito, o capacitismo, que é estrutural. Você quer ver um exemplo legal? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Sim. Isso dando, é um capacitismo. É um bordão. É um bordão. Tá dando uma de João sem braço. Quer dizer que o cara sem braço, ele é algo... Ele é o... Ele é algo ruim, ele faz... Não, mas não estamos julgando aqui não, galera. É só pra você Só ver pra que entender tem. o- É porque a gente vai viver na cultura ali, você vai assimilando a coisa. Você vai assimilando. Pô, Isso é as mensagens subliminar que nem trazem com relação Isso. ao racismo, criado mudo. Isso. Mas assim, no dia a dia de você sentir, Tem, tipo, a claro que pessoa tem. tipo, te diminuir, menosprezar. Ou exatamente falar, pô, o cara é PCD, mano, não vem na minha equipe, não põe na minha equipe. Ou tipo. pô. Tem, um trabalho, a gente vive essas coisas assim, muito... Já vivi situações no trabalho e tal. Mas é que eu sou tão falante que eu não tenho muito espaço pra isso. Eu domino mesmo o espaço, né? Sim, é bom eu chego até alguns momentos, dependendo do lugar, até ser um pouco incômodo, né? Porque realmente eu domino mesmo. Eu chego lá e vou, tô aqui, galera. Sua presença, né, mano? Eu tô ali, entendeu? Não vem...
Não, cuidado com o que você vai falar, que eu vou te devolver. Eu tenho potencial aqui, poucas, entendeu? exatamente. Eu me mantenho. Eu devolvo nas palavras e no Gil. Eu não gosto de olhar para as pessoas para cima, não, gente. Eu olho sempre no horizonte. Eu não, independente de onde eu estiver, eu sei me posicionar, eu sei manter o respeito, a disciplina ali, respeito e hierarquia. Mas ninguém vai olhar pra baixo pra mim, não. Olha de igual pra igual, eu me mantenho ali. Mas existe sim, porque gente. você ainda vive no mundo corporativo, né? O mundo corporativo, isso. eu fiz até comportamental, né? As pessoas que até andam com o queixo erguido, o jeito que ela olha você e o mundo, né? Sim. Tipo, eu sou superior. E no mundo corporativo você vê muito disso, né, cara? Nossa. Até com gentilezinhas, né? Ai, amigo, Flor, você olha assim, você... Meu irmão... Vem pra cá, não. Pera aí. Pra cá, não, que se me jogar no chão é lá que complica a sua vida, irmão. Joga pra baixo que seu problema tá lá. Sua vida, sua vida termina no chão e a minha começa, né? A minha começa no chão, Pode mano. me jogar lá pra baixo que seu perigo tá lá, entendeu? Aí que você vai conhecer. Então, e principalmente pra galera que é cognitiva, né? A galera que é cognitiva, ela sofre mais. Sofre mais, porque quando você tem uma deficiência mental ali que afeta o cérebro, por exemplo, motor, assim, que acaba. Mas aí as pessoas vinculam a capacidade, né? Por, tipo assim, por ter alguma questão motora. Então a pessoa, será que ele tem potencial? Isso. Aí vai. Mas é o que eu tô te falando. A gente, pessoas com deficiência, também tem que combater construindo, se pondo no meio, se arriscando, tomando os espaços ali, pra mostrar que tem uns potencial, né? E sair dessa margem de que o outro tem que fazer. A gente depende de construir também, né? Então cada um tem que fazer o seu... Mas existe sim. E não é pouco, irmão. Existe. É o galera... Monstro. Fala pra nós um pouco da sua trajetória nos campeonatos, né? Você falou que lutou Abu Dhabi. Conta um pouco dessa vida de atleta do Perninha. Ó, eu não me recordo quantas competições eu fiz até agora, mas eu tenho 3 mundiais, 2 Grand Slam. Caracas. Continental Pro. Números. Em números, fui pra Abu Dhabi. É que eu não me apego tanto na questão da vida. Se você separar na minha bio lá, os jiu-jiteiros colocam lá tantas vezes. Eu não me apego tanto, né? Falar nisso, já coloca seu Instagram aí. Você falou da bio. Segue aí, galera. Tem que seguir lá. Como que tá seu Instagram? Fala aí pra galera. Perninha PJJ. Segue não só no Instagram, tô lá no TikTok, no Kawaii, no YouTube. A gente vai deixar na descrição do vídeo, galera. Tô em vários lugares aí. Pode ir lá, e se tiver empresários nos assistindo, não perde o time não, ó. Vamos lá, segue a gente aí. Chama. Mas as competições que mais foram importantes pra mim foi Abu Dhabi e o Grand Slam, que eu ganhei a perna, né? Você quer perguntar qual foi a competição mais importante pra você? As mais importantes foi Abu Dhabi, porque foi a galera do meu trampo quem me levou, né, meu? Foi a galera do meu trampo. Eu não contei lá da luta do Léo Saci lá do Gramado, que passou na TV? Que, inclusive, ele vai chamar o Léo Saci. Tamo junto, o desafio tá feito. Léo Saci. E eu passei na TV, né? Passei no canal Combate, ganhei a luta. E aí tem toda aquela celeuma ali, a galera falando, a galera comentando e tal, né? E um amigo do trabalho viu. Que foi o Panela, assistiu, né? Um abraço pra galera do meu trabalho lá, galera, gente boa pra caramba. E ele falou, cara, pô, você precisa continuar isso que você tá fazendo. Aí eu falei, irmão, não tem grana, né? Tem outras coisas. Aí eu chego numa manhã, um dia lá, né? Aí o pessoal vira e me entrega um envelope. Sério? Um envelopezinho com uma grana. Que custeou todo o circuito até ir para Abu Dhabi. Aí quando chegou a viagem a Abu Dhabi, algumas empresas me ajudaram ali, né? Fizemos uma troca ali. Eu faço muito permuta, né? Faço divulgação nas redes sociais e aí os caras me auxiliam de alguma maneira. Então foi, pra mim, a mais importante que assim, tipo, eu não tinha nem tanta vontade de lutar. Assim, né? Mas as coisas foram acontecendo de uma maneira que... Pô, novamente, tudo no natural, né? Eu trabalho numa instituição financeira. Que é constante a operação, né? Os caras pararam a operação 2 vezes. Por causa de mim.
Tá de sacanagem. Pararam a operação ali, pô. E é grana entrando, né? Tipo, meia hora que meia você hora. para... É meia hora sem entrar grana, né? Sem entrar grana. E o gerente lá virou e falou, não, vamos... Tanto quando eu fui, quando pra Ser mim... prazeroso, né, quanto cara? pra voltar. Que eu vim de lá, pô, e contando todas as novidades. Falei com a galera... Pô, um baita reconhecimento, né? Um baita respeito vinda do pessoal. que prazeroso, imagina, mano. Que satisfação, né, mano? Então, pra mim foi a melhor. Então, é um título que eu não ganhei a final eu perdi pro Roger aqui, do Sul, mas lutei com pessoas maravilhosas, pô. Eu lutei tanto no convencional, que assim, a gente divide o para-jiu-jitsu do convencional, que é lutar contra uma pessoa sem deficiência. Eu lutei o para-jiu-jitsu, lutei o absoluto de para-jiu-jitsu, e no convencional eu lutei contra um cara do Azerbaijão com uma história de vida top, pô. Caraca. O cara passou por uma situação de vida lá. Do que ele Azerbaijão. que ele chegou a ser escravo, pô. Puta que País que vive em confronto de guerra, se eu não me Pô, engano. o cara né? chegou a ser escravo, e daí o cara me deu uma surra, que eu falei, eu ganhei a primeira luta, ganhei a segunda por WO, porque o atleta não apareceu, e e perdi pra ele. Mas foi uma luta, foi do início ao final guerra. Guerra, Foi né? guerra. E ele, pô, tipo, então eu conheci pessoas e fora conhecer outra cultura, o outra respeito cultura. com as pessoas com deficiência Pegando lá. esse gancho que você falou, a gente tava conversando aqui nos bastidores, galera, que o Perninha falou que lá em Abu Dhabi o respeito com os PCDs são totalmente diferentes. né? Então, Você tava falando, né? explica pra gente Conta aí. pra galera aí. Para essa você diferença. ver o que eles fazem lá, tipo, pessoas com deficiência, é a abreviação de PCD, né? Sim. Lá é pessoa com determinação. Tá de sacanagem. É uma PCD, outra- pessoas com Eles dão uma outra visão nomenclatura pra outra visão. Ele dá uma outra percepção. E, exatamente, e muda a percepção das pessoas. Isso. Porque realmente deficiente é uma palavra, já é uma palavra forte já. Não, né? de fato né? Não tem o que mudar, mas a percepção, A percepção muda, né? exatamente. Se você não dá peso à deficiência. É, não que a gente deva mudar, não é essa, não é Aí a esse o pergunta é questionamento, né? que você como será que você tem tanta determinação quanto um PCD? Isso, entendeu? Eu acho que também fica nesse campo, mas é mais pela questão de como vou tratar, né? Será que vai ser igual o tratamento? Quando você classifica as pessoas, você põe ela no lugar. Então você de repente inclui, mas ela tá no meio, ela não faz parte. Mas é uma Entendeu? classificação um pouco mais positiva, né? Um pouco uma E eu ótica. acho que é uma ótica, exatamente, a palavra é ótica. É uma ótica mais igualitária, mais exatamente. próxima, mais humana. E você olha exatamente que a pessoa fala, pô, já tá gravado, que é determinação, né, mano? Foi o que eu te Determinação. falei. Pô, será que se eu tivesse no lugar dessa pessoa, eu teria essa determinação? Será que eu estaria praticando esporte? Será que eu estaria... Você entendeu, mano? Todo mundo tá sujeito, né? Mas Exatamente, cara. nem todo mundo vai conseguir Vai lidar, conseguir lidar. Porque realmente foi são a primeira escolhas. pergunta, porque é muito difícil. A gente bate um carro, quebra um negócio e muitas vezes a frustração antes de falar... Se você parar para ver muitas pessoas, né, que sofrem alguma acidente ou que tem alguma lesão, acaba ficando depressivo, né, com gente? certeza Acaba ficando fica. numa situação mais ruim ali, né? Ainda mais depende se for mais leigo, né, viver uma vida mais simplista, tem mais dificuldade ainda pelo meio que você vive ali, né? Ter uma rede é essencial para viver em sociedade, uma rede de apoio, né, mano? Isso aí É essencial. isso foi uma coisa que eu percebi, o Perninha, convivendo com meus alunos de personagens, e muitos já falaram pra mim. Uns têm um nível social bem mais alto, né? E eles falam, alguns bem sinceros, que subiu graças à rede de apoio, cara. Que você ter uma rede de apoio na vida é essencial, porque sozinho você não vai pra lugar nenhum. Até no jiu-jitsu, né? Porque no jiu-jitsu o cara empresta o corpo dele pra você treinar. Aí tem aquele cara que vai fazer jiu-jitsu coleguinha e conta raiva, quer fuder, quer quebrar o cara. E ele não pensa que, mano, eu tô evoluindo graças a esse cara que tá emprestando É corpo. o único meio, né, meu? Sempre, tipo, é o que eu falei com A gente com o tava Guilherme conversando né? ontem Tipo, sobre o isso. jiu-jitsu ele é tão maravilhoso, ele te leva ao senso de verdade tão grande. Quando você entende o nível de confiança que a gente tem numa pessoa, né? A gente tá Sim. doando o nosso Exato. corpo, Você né? doa literalmente a sua vida pro outro Exatamente, cara, né? O cara pode quebrar seu joelho ali no treino, pode... Acabar com a sua vida, exatamente. Fudeu. Foi o que a E gente acabar falou. com a sua história ali, pô. Tá.
Mas isso Então, é legal que em contrapartida a gente também vira um irmão dessa pessoa também, né? Que a gente tá torcendo pra ela ganhar, enfim, independente se for competição ou se for algo... Vira um irmão, a gente tá torcendo por ela 100%. Pô, mas até É bem orgânico, né, a Até coisa. em competição É. você vê isso, né? Pô, eu não tenho experiência de campeonato, fiz Ah, sim. mais que você tem, mas assim, os campeonatos que eu disputei, mano, acaba a luta, depois você troca uma ideia com o cara e pega Instagram e tipo, pô, você fez tal coisa, tal, e você troca uma figurinha e você fala, cara, mano, eu corri a vida inteira atrás de futebol, que é coletivo. Mas não se compara ao jiu-jitsu, que é um esporte individual. Porque exatamente. no futebol, mano, o cara olha pra você, está bem posicionado, ele não toca a bola pra você, porque tipo, foda-se, mano, quero fazer a minha. O brilho é meu, né? Exatamente, mano. É, É independente se você tá em teste, ou quando eu joguei em clube, em teste, na várzea. você pode ver, ó, e isso é tão nítido no jiu-jitsu, não que a gente não tenha sentimento, acho que todo mundo tem sentimento, mas quando você pega membros da mesma equipe, ou amigos, que tem a mesma categoria e vão pro pódio. Fechando. Geralmente o cara abre pro outro passar. É, quando não dá pra fechar a final. Ou fecha uma final ali. Sim. E não é fugindo da polêmica se é certo ou errado, né? Mas é o nível de irmandade que gera no jiu-jitsu, né? E eu falo, a gente do para-jiu-jitsu, a gente zela um do outro, a gente cuida um do outro. A gente cuida, de verdade, cuida um do outro. Vai pra longe, a gente tá fazendo a assistência, a gente tá cuidando um do outro. Como é que tá, por exemplo, aqui mesmo no ABC, a gente tem o Rafinha, que é um amigo que eu gosto muito, cuido muito dele. Vira e mexe, como é que tá as coisas? Tá treinando aonde? Como é que você tá? Perninha, fala um pouco desse seu projeto. Fala um pouco como começou. Fala mais da galera entender como funciona. Galera, só pra quem não sabe, o Perninha tem um projeto social voltado ao para-jiu-jitsu, né? Então ele vai dar uma palavrinha agora sobre o projeto. Galera, assim, a gente há uns 2 anos, 1 ano atrás mais ou menos, eu, Rafinha, Rodrigo, Quezada, a Suzana, Rodolfo, quem mais estava lá? O Giovanni. Nos reunimos e criamos a Liga Paulista aqui, né? A Liga Paulista, começamos a desenvolver o projeto da Liga Paulista, que é uma associação esportiva. Sim. E chegamos ali, o Rafinha, que é a nossa ponte, que foi colocado como presidente, arrumou uma parceria com a CBJJE, onde acontecem as lutas de para-jiu-jitsu hoje. E, mediante ao peso ali de muita coisa para fazer, dividimos, e aí cada um começou a desenvolver algum trabalho dentro do para-jiu-jitsu, voltado ali pro mesmo caminho, né? Voltado pro caminho de construir uma estrutura de para-jiu-jitsu sólida. E eu criei o projeto que é a vivência de para-jiu-jitsu. Que é o quê? Ele é uma palestra misturada com seminário. Eu vou até as academias com alguns amigos, inclusive esses que eu citei. E a gente vai ajudar os professores a receber e a adaptar as técnicas para as pessoas com deficiência. Que legal. Porque, é o que eu tô te falando, a gente tem que tomar os espaços, a gente tem que ser útil, tem que construir. Foi o que você falou. Aí eu chego lá nos professores, qual que é o primeiro impacto? O professor ele não está preparado. Isso, você como uma pessoa que estudou educação física, você não é preparado para lidar com uma pessoa com deficiência. Não sou preparado. Na realidade, aparece uma pessoa com deficiência e você vai perguntar os movimentos, vai fazer alguns testes mano, e você vai fazer teste. Não é uma ciência exata. Eu não vou chegar lá e vou fazer isso. Porque não dá, professor. Isso dá, isso eu consigo. E aí você teoria não é igual à prática. Isso. Cara. Aí você pega isso e leva pro jiu-jitsu. Você como um estudante, alguém que um cientista dentro da coisa, leva pro jiu-jitsu. Não tem estudo. É interessante, igual você disse que nas suas primeiras aulas com o Cyborg, que em Itaquera, você falou que ele fez isso, né, cara? Como que eu vou dar aula pra esse cara? Então é importante, seu trabalho é importantíssimo justamente para não acontecer isso. É essa a ideia, é romper com esse medo. Não só isso, você dá a base para aquela pessoa que não tem. Tipo assim, eu sou professor, mas aí você tem uma experiência, uma base que eu não tenho, cara. Não tem. Que eu não tenho por vivência, por experiência Por isso do nome, né, galera? Vivências do para-jiu-jitsu. Exatamente, cara. Aí a gente chega... Que é importante vocês capacitarem professores, cara. Isso. Tem muita falação, é claro, galera. A gente explica, fala o que é uma deficiência, de onde que veio, o porquê da equidade.
Literalmente faz toda uma introdução, né? Isso. Porque na vida você tem que ter equidade, velho. Tem gente que não sabe o que é equidade, né? Cara. Você consegue explicar pra galera o que é equidade? Porque a pessoa acha que equidade sobre equilíbrio, né? Explica aí pra nós, Perninha. A equidade, ela é essencial pra nós do Para-Jiu-Jitsu. A equidade é a capacidade de você equilibrar o potencial físico ali dentro do Para-Jiu-Jitsu, né? Para que as coisas, você tem um alto nível de produção, você baixa um pouquinho e deixa mais próximo para que a pessoa possa produzir de igual. Quer ver um exemplo bom? Se você jogar na internet lá, joga a palavra equidade. Imagina, é muito batido, mas eu acho que é uma explicação muito bacana. Você tem lá 4 pessoas, uma pequena, uma intermediária, 3 pessoas, vamos lá, uma intermediária e um alto. Cada um recebe um caixotezinho. Aí sobe-se cada um num caixote. O que era alto ficou ainda mais alto. O que era e o intermediário subiu um pouquinho mais. O menorzinho continua no mesmo nível, né? Isso é igualdade. Isso é igualdade. Se você distribui de forma igual. Isso. O que você faz? Pega-se o caixote do primeiro e dá pro pequeno. Você vai conseguir colocar todos praticamente da mesma altura, com uma capacidade de visão igual. Todo mundo vai ver o horizonte da mesma altura. Aí você igualou as pessoas, né? Você deixou elas no mesmo nível, equilibradas. Equilibrar, né? Igualdade ela é positiva, mas nem sempre ela é boa. Exatamente, né? porque a inclusão só por inclusão, ela pode ser até interessante visualmente, mas de repente não transforma o meio. Não transforma. Sem equidade. Sem equidade. Sim. Não adianta você contratar uma pessoa cega se você não der tecnologia para ela trabalhar. Você só conseguiu incluir ali, mas ela não é útil, ela não tá lá. Quantas empresas há um tempo atrás contratavam pessoas só para completar a cota? Então, mas isso é dolorido, né? Mas essa é importante, porque a gente vive um mundo que bate no termo igualdade. Igualdade. Não é igualdade, é equidade. Né? Com equidade. Tem Entendeu? Que ter equidade. Um exemplo, aí você fala de renda, né? De Bolsa Família. Aí se você dá a Bolsa Família para todo mundo, pro cara que é rico, ele não vai fazer diferença. Então você tem que pegar aquela pessoa que realmente precisa para você vir ajustando os níveis dela. É isso. Tá vendo aí, ó? Ele entende. Vocês aí não resolveram ainda esse problema, mano. Não acordar vocês de Brasília aí, ó. Dá pra olhar a coisa da forma certa? Cara, não é não, mano. O pessoal de Brasília só quer saber deles, mano. Tava comentando aqui, acabaram de aprovar uma lei aí pra aumentar o número de deputados. Mas é sempre na calada da noite ninguém falou nada. Né? O problema não é a nossa consciência é baixa, porque a gente não para o país. Não, tudo bem, mas a cara de pau desses Zé Ruelas, com todo respeito às excelências aí, ó. Isso é um pouco de jiu-jitsu, você vai acaba falando de política, eles conseguiram dividir o país, as pessoas estão divididas, cada um no time brigando, sendo que... E brigando por um herói, né? Nem brigando por uma causa. Por um herói, país, né, mano? Onde o político virou herói, irmão. Esse cara, ele presta serviço pra nós. Eu votei nesse cara hoje, amanhã eu sou oposição do cara que eu votei. Eu vou cobrar esse cara. Exatamente. Ele me prometeu fazer tal coisa, fulano. Como é que você contrata alguém e você não exige o trabalho dele, né, irmão? Não, e você fica defendendo o que o cara não fez. Ou porque o cara roubou, você fica justificando. Fala, meu Deus, eu vejo a galera, eu vejo uns bagulho, pra mim é bizarro, é loucura. É ridículo, velho. Eu também. Então, eu tenho minhas posições políticas, mas tem hora que eu olho... sabe qual? Você espera um político fazer um movimento pra parar o país. Nunca vem da massa. Não. Você já reparou? Todos os movimentos. Mas a gente nem vota direito, né, irmão? Pô, você pega, vamos dar um exemplo assim, ó, já que estamos falando de política. Você pega o presidente de um partido, você pega o vereador de outro, que é o cara do seu bairro, você pega o senador de outro, porque é um cara que você acha bonito, e você pega um deputado federal de uma coisa, porque o cara fez uma lei legal. E os 4 não se conversam.
Os quadros são de partidos valores diferentes, de valores ideais diferentes, cultura diferente. E não dá, tipo, como é que vai ter? Na realidade, eles conversam. Pra fazer o deles igual fizeram agora, eles conversam. Sim, só nessa hora. Só. Mas assim, conversa pra nós, pra né? nós, O interesse político lá, pelo balaio deles, os caras trabalham. Mas é fogo, porque eles trabalham em cima da falta de consciência nossa, né? Por isso que eu quero chamar um de cada vez pra sair do tatame. Legal você levantar essa bandeira, né? É importante levantar essa bandeira do PCD no esporte, de equidade, de inclusão. Cara, porque, particularmente, talvez eu viva numa bolha. A gente não vê... É igual você falou, não falta uma galera de representatividade. Fica lá batendo na tecla, sabe? Batendo mesmo na tecla. A gente precisa, né? Eu treinei um atleta paralímpico dos 100 metros e é muita diferença de visibilidade, de patrocínio, de estrutura, ele por perto dos atletas convencionais, né, mano? E aí você fala, pô, cara, aí o cara também trabalha, aí dá palestra, mas tá muito longe. Aí você fala, eu sei que é interessante porque a empresa quer visibilidade, então as empresas põem dinheiro, só que assim, a própria emissora que comprou os direitos não coloca pra gente assistir, pra gente começar a ter a cultura. Você quer ver um exemplo? Se eu quiser pesquisar até ver, que eu não me recordo bem. As Olimpíadas agora. Então, Olimpíadas e Paralimpíadas. As Paralimpíadas. Eu queria assistir o meu aluno e... Não apareceu mais. Mas resultados. Procura se tiver acesso aí, procura aí pra vocês ver medalhas das Olimpíadas de Ouro e medalhas da Paralimpíadas de Ouro, pra você ver quem ganhou. O Brasil domina a Paralimpíada. Quem não de dominar, eu tô falando de comparativo. Quem produziu resultado suficiente pro país. A Paralimpíada entre Paralimpíadas e Olimpíadas, pra você ver. A Paralimpíada gerou muito mais medalha de ouro do que os sem deficiência. Então, as pessoas sem deficiência não alcançou os resultados que a galera com deficiência alcançou. Mas quem tem o poder é a mídia. Só que a mídia escolhe não transmitir. Ela tem o direito para transmitir e do mesmo jeito está tentando fazer a cultura do futebol feminino, por que não coloca essa cultura? Porque a gente, na moral, a gente é induzido, cara. A gente acaba comprando o que eles colocam para nós. Fiz uma pesquisa rápida aqui. O Brasil na Olimpíada ganhou 20 medalhas. 3 de ouro, 7 de prata e 10 de bronze. O Paralimpíada acumulou 72 medalhas. 23 de ouro, 25 de prata e 38 de bronze. Tá aí, irmão. Tapa na cara de vocês aí, ó. Esse é o tapa da cara que vocês precisam. É isso que vocês precisam entender. Sem incentivo, né? Sem incentivo. Não, e detalhe, ó. O esporte normal nosso já é sucateado. Você imagina se o nosso esporte normal olímpico já é sucateado. Você imagina o Paralímpico. Se você vê os campos de treinamento da galera, tirando o do Jabaquara aqui, esses mais distantes, é muito mais difícil, pô. É muito mais... Não tem essa tecnologia que os outros têm, não. Isso aí muito atrás. A galera de arremesso de peso, a galera de arremesso de dado. Vai ver onde eles estão treinando. Pode entrar nas redes sociais de qualquer uma aí, ó. Vê lá o Mato Alto, do lado dele lá, eles jogando coisa e o Mato Alto ali. O daqui, que é daqui de São Caetano. Eu não vou lembrar o nome dele. Inclusive, ele é amigo pessoal desse meu aluno que é paralímpico. Que ele treinou, foi um cara que até... deu uma viralizada porque ele tava treinando, tipo, num quintal, num terreno baldio, mano. Cara, você vê a galera que... Como que esse cara vai disputar com um cara com um cara que treina numa academia top, velho? Você quer ver uma galera top, que é a galera dos Jogos Paralímpicos de Inverno. Um abraço, Gui, meu grande brother. Cara, os caras treinam num carrinho de rolemão, carrinho com rodinhas, isso, que eu acho que é o equipamento... Mas no asfalto, irmão. Asfalto. Não tem é asfalto mesmo, asfalto. Eu vi isso e os caras foram lá pra última Olimpíada de Inverno, os caras estavam no pódio. Que loucura, né? Olha a diferença de estrutura. Não tem um campo de treinamento pros caras. Eu vi isso com o pessoal do bobsled, acho que até paralímpico, eles treinando na pista. Uma pista de atletismo. Sendo que é um esporte de neve. Tudo bem que não tem neve aqui, mas olha... diferença de estrutura, né? Mas você vê que os caras são muito guerreiros, né, mano? Porque você vai competir com um país
de alto nível, né, mano? Com um Sim, país cara. extremamente desenvolvido, onde os caras se alimentam melhor, suplementam melhor, com uma puta estrutura de treino. E isso faz muita diferença. E você vem de um país que não tem nada disso e você ainda consegue ir de igual para igual, mano. Os caras são embaçados. E algumas vezes com dupla jornada, né? Porque essa galera faz outros trampos, vão estudar, vão fazer outras coisas. Ele não vive só do esporte. Porque não dá pra ver só do esporte, né? Ainda mais quem o esporte em ascensão, que acho que esse é um esporte novo, né? Não, esporte é bem complicado a vida do atleta PCD no nosso país, velho. E é claro que existe, a gente não pode só frisar o negativo. Houve mudança ao longo do tempo, mas não é o suficiente, né? E a gente não tem que se conformar porque houve, porque aconteceu. Que melhorou, tem que melhorar tá mais bom, ainda. Né? A gente quer mais, pô. O mundo precisa de mais, as pessoas precisam de mais. Né? E não é só por ser uma pessoa com deficiência. É porque, pô, compara o Brasil em que vivemos, mano. Olha só a extensão territorial que esse país tem. Olha o que a gente produz no nível mundial, que a gente manda pra fora. Educação, lazer. As pessoas que a gente tem, só que não tem suporte, não tem equipamento. Não existe equipamento para isso. A gente tem a grana presa em grupos de pessoas ali, não tem investimento. Né? Pequeno de pessoas. E, assim, e eu não falo que é pra galera doar, dar dinheiro, não. Mas criar meios para que a gente possa produzir mais, velho. Um país como o nosso. O que a gente faz muito é diminuir, velho. Diminuir o brasileiro, sabe? A gente costuma sempre colocar esse povo. Cara, sempre olhar olha de tanta fora, história foda que a gente tem. Pra você sempre diminuir, colocar o povo na mediocridade. Porque a gente foi educado pra mediocridade, né? Nossa educação, a gente foi pra ficar com a consciência baixa, exatamente por isso. Mas fora isso é na cultura, né? Às vezes é igual a gente falou de um monte de histórias legais aqui. Acontece N histórias legais aqui no Brasil, mas a gente prefere enxergar as histórias que aconteceram fora do país. Eu acho que é porque a gente é educado pra isso, né, dessa mano? forma, exatamente. A nossa cultura, e já que você falou de cultura, por exemplo, pô, a gente tá sempre olhando Hollywood, né, mano? A gente sempre tá vendo lá os filmes de Hollywood, a grandeza ali dos Estados Unidos. Isso vai, nada contra, isso vai tudo. Contrário. Um exemplo, O que vende, né? O que vende pra nós entendeu? É muita coisa americana. Isso vai tudo. Até falando no nosso ambiente de luta, a gente assiste o UFC. Você assiste Jungle Fight? Assiste PFL? PFL já... Não, beleza, PFL... Eu sou cracudo, né, irmão? De artes marciais. De artes marciais. Mas, um exemplo, uma pessoa que assiste lá no sábado o MMA, ele não vai assistir um Jungle Fight. Ele vai meter um UFC lá, mano. Assistir um Jungle Fight, é verdade. Por causa da mídia, né? A mídia acaba... Por isso que eu falei que ela, teoricamente, ela acaba... né, manipulando, né? Induzindo a gente a... Manipulando em algumas situações também, né? Pô, acho que situações de cara bom mesmo. Assim, tem cara bom que você olha lá do boxe mesmo. Que não é bom, mas você a olha mídia, assim, mano, o outro cara é mais foda que ele, né? Em diversas coisas, né? Em diversas situações, futebol, né? Então... Pode ver, a maioria desses caras que aparecem constantemente na vida, eles são bons. Tem uns aí que tem um grupo que a gente debate, se for jogar uns aí, cara. Mas você observa, você vê que o cara não é aquele futebol. Pô, a gente tem uns moleques muito melhor de futebol e que poderia estar lá, mas a mídia, o lobby. Mas é o que você falou, mas é importante essa representatividade, né? Que eu acho que falta nessa galera PCD, alguém que tá lá batendo na tecla e brigando. A gente já tem, né? Acho que hoje o que falta é se aproximar um pouco mais. Assim, é claro que é muito pouco. Tem que ter muito mais. Mas a gente tem algumas referências, né? Pô, a gente tem... temos deputados hoje, né? Temos senadores que são PCDs e que lutam pela causa. Tem pessoas, assim... O que falta é vestir a carapuça mesmo. Se aceitar como pessoa com deficiência, né? Por exemplo, existe apresentadores de TV, pessoas na mídia que são deficientes, mas não falam, né? É mesmo, cara. Não se apresenta ali como pessoa com deficiência, né? Pô, o nosso maior ídolo mesmo. A gente tava até conversando. Tem o meu xará de nome Carlos, diferente. Meu xará de nome diferente. O Roberto Carlos, assim. Pô, ele é um amputado, cara. Ele é igual eu. Mas... se você não pesquisar, você não vai saber. Não vai saber. Ele não se põe como uma pessoa com deficiência, né? Entre outros, pô, Las Grael, por exemplo, ficou uma pessoa com deficiência, né? E poucos se apresentam. Acho que é também vestir ali, né? Se identificar. Entendo o Roberto Carlos, a gente não tá julgando que ele veio de um tempo diferente. Ó, só para frisar, já teve momentos na nossa sociedade
que ter uma pessoa com deficiência na família foi castigo divino, viu, galera? Sim. Teve situações aí que as pessoas viravam e falavam, pô, você tá pagando um karma. Você tem esse filho assim porque é um karma. Sua família, e até vinculado a questões espirituais. Sim, sim. No passado, você, na vida passadas, você foi uma pessoa assim, assada, e hoje você tá pagando karma. Né? E não é, né, cara? É uma característica. A gente vem quebrando vários tabus de sociedade, falando em modelo de sociedade, né, mano? É isso que eu acho legal, a gente frisar. E falar de coisas boas, né, pô? Assim, existe muita coisa que precisa melhorar e deve melhorar. Mas e tem que coisa melhorar que logo. melhorou também, cara. Mas não dá pra gente ficar só no negativo, né, Sim. mano? Pô, a gente tem que mostrar que tem coisa boa, Tem coisa boa, que aconteceu. E é um exemplo aqui, a gente tá podendo fazer um debate, falar de coisas. Vai ser um grupo mais seleto? Vai. Mas já tem um espaço, né? Não tá só na mão dos caras, né? Não tá só na mão da mídia. Até porque as grandes mídias, né? Olha, grande mídia. Depende de nós fazer isso ecoar, né? Mas já tem, ó. Já temos um grupo de podcast no mundo aí falando de jiu-jitsu. Coisa que um tempo atrás não tem. A gente já tem referências como Micael Galvão. Entendeu? Um tempo atrás não tinha. Não que o Lô e o Bochecha e os outros não foram tão importantes. Só que era uma visão mais distante, né? Você olhava assim. Hoje, por causa da rede social, aproximou mais, aproximou, né, a gente tá mais próximo hoje, né, meu? E que as grandes competições, porque tá acontecendo mais coisa. Hoje é só você ver um monte de gente que segue o Mika que nem pratica jiu-jitsu, cara. É que o Mika tá no outro patamar, né? O Mika tá num... Mas é caras igual o Mika que vai fazer pessoas, tipo, se apaixonar pelo jiu-jitsu, entendeu? Sim, com certeza. Como outros caras fizeram a gente se apaixonar por futebol. Sim. Exatamente. E fez, né? Fez. E fala que ele é um baita garotão, né? Eu não conheci ele pessoalmente. Meus amigos têm uma pessoa boa muito pessoa. Ele parece uma pessoa muito evoluída, cara. Ele é bem acessível, pô. Ele é bem acessível. Até pelo jeito dele, pela forma que ele respeita o adversário. Acho que foi no campeonato do Rio de Janeiro da SAF. Ele aceitou o desafio de lutar com um para-atleta com as pernas amarradas. Ele aceitou lá. Eu acho é um símbolo de humildade pra caramba. Tá vendo? Mas não sei se foi pago, né? Mas ele parece, cara. Tem muita gente que é de mentira e ele, pelo menos, você olha, você sente, você não parece que ele é de mentira, né? Parece que ele é um cara... Muito top. Espero que um dia a gente traga o Mika pra cá, né? Com certeza. Queremos você aqui, Mika. Logo menos. Entre outros, galera. Não perde com certeza, não. Vem pra cá. Outros. Todo mundo é bem-vindo. Voltando aqui referente a tudo isso que a gente conversou, eu queria perguntar para você que você tinha falado que o jiu-jitsu te deu uma nova perspectiva de vida, né? O que exatamente mudou na sua vida? Lógico que a gente conversou bastante coisa, mas na sua opinião, assim, resumido, o que mudou na sua vida com o jiu-jitsu? Eu acho que assim, eu sempre trouxe essa ideia na minha cabeça de que eu tinha que ser útil, né? Eu tenho até uma brincadeira que eu preciso fazer algo grande. Não sei se é uma brincadeira, se eu preciso fazer algo grande, né? Eu tenho isso na minha mente. Alma. Eu tenho que fazer algo grande. Então, e o jiu-jitsu, quando ele entra, ele me mostra um caminho de fazer essa coisa grande que eu preciso fazer. Sabe? Eu tenho que fazer algo grande. E eu sou muito focado, assim, tipo, tem que construir algo. É necessário construir algo. Todo ser humano tem que construir alguma coisa para que fique pros outros. Então, a percepção que eu tenho quando o jiu-jitsu bate na minha porta... Pode ser legado, ali, pode ser o que for, né? Tem que ter, sim. Cara, eu acho que eu sou capaz de construir algo a partir desse todo aqui. Porque o jiu-jitsu ele é muito completo. Sim. O jiu-jitsu é um esporte que você não consegue enganar, irmão. Não. É, o que a gente tava falando. Não dá pra você ser meio campeão. Não, mano. Não dá pra você ser treinar, meio bom. Não dá, cara. E não dá pra você dizer, eu vou treinar 3 dias na semana. É por isso a cultura do comprar faixa, né? Você não vai enganar, cara. Você não engana, o jiu-jitsu é enganar. Você vai ficar lá, você vai ficar com a faixa, você é faixa preta, mas... Aí você vai pegar um cara que um faixa azul... Um faixa azul que treina 4 vezes na semana, vai te quebrar. Lógico, tem uma galera que faz jiu-jitsu porque já tá há muito tempo, não treina com a mesma frequência, porque tem família. Mas a gente sabe que tem uma galera que engana, até que a gente fala que rouba, né, mano? E acha que... O que é legal do jiu-jitsu? Você pode até chegar ao ponto de fazer com que o outro entenda o que você quer passar. Mas você não tá completo, irmão. Sim.
você tem uma briga interna ali. Sim, mano. Pô, Você eu tá se eu enganando. não mereço estar onde eu estou. Exatamente, você tá se enganando. Você não consegue. Não dá pra você se enganar, irmão. Porque quem tá de fora acha que é só, é um pedaço de pano colorido. Não, cara, não se trata disso não. Não dá, pô. Não tem como você chegar e mentir no jiu-jitsu pra você mesmo, mano. Ou você é ou você não é. Exatamente. Galera, não lavem a faixa, hein? Se lavar, faz a água. Não, e Igual aí, pergunta. o Marcos fez. Lava e vende a água. Faixa, Lava e vende a água. Lavar pô. a faixa perde as técnicas? Não, pô. Sabe o Marcos Ruston lá, Marcos Ruston? Sim. Ele lavou a água aí, fez uma polêmica, né? Lavou a Ele lavou a faixa, dele. eu vi. Criou uma polêmica não legal. pode lavar, ainda mais. Aí o que ele fez? Ele pegou a água suja e tá vendendo o potinho lá pra você deixar o seu jiu-jitsu melhor, pô. Aí ele vende o potinho lá. Mano. Entendeu? Criou um modelo de negócio, agora galera. é só Meteu você do comprar pastor a Valdomiro, aguinha né? dele lá. O pastor Valdomiro vende o suor, ele vende o suor da faixa. irmão. Joga lá que você vai ganhar as técnicas do jiu-jitsu. De verdade, gente, eu acredito que te deixa mais sujo, irmão. Mais fedido, né? Pô, o que me incomoda no jiu-jitsu, cara, assim, é claro que a galera tem que chegar e tem que se identificar, né? Porque é um baita investimento, o jiu-jitsu não é algo tão... não é um esporte tão barato. né, cara? É um Mas esporte no mínimo barato. 2 kimonos aí pra você lavar a faixa, assim, você não vai ficar mano, ruim. Isso é galera, ó. No mínimo 2 kimonos, mano. No mínimo Ele não 2 vai kimonos. esse kimono 2 aí, kimonos 3 e dias 2 na hash guard. semana. O cara deixa lá na mochila, deixa lá o úmido, depois vai no outro dia rolar. Pô, não é legal, mano. Não, aí você faz o que? 2, Compra 3 2 kimonos. hash guard, hein? 2, 3 hash guard, galera. Não esquece também. Não, viu? Isso é legal. Perninha, vai ter nego que vai falar, mimimi. Mano, não é mimimi não, cara. Não, mimimi. Você é louco, é no mano. mínimo Às 2 vezes pega uns kimonos malucos aí. que você fala, Jesus, mano, não dá, mano. Você falou de hash guard, acho legal essa parada de falar de hash guard. Tem uma galera que não gosta de hash guard, irmão. Tem uma galera que não gosta de hash guard. Eu sou contra. E a galera que eu desculpo com todo respeito aos senhores aí, hash guard é essencial. É essencial. No tempo de hoje, irmão. E justamente pra incluir o jiu-jitsu pra outras pessoas, pra mulher principalmente. A gente, vou dar um exemplo leigo, a mulher vai lá querer ver uma aula introdutória de jiu-jitsu, aí tá lá a pessoa lá sem o kimono, sem hash guard, mostrando já o peitoral. Não é uma coisa legal. Também entendo o pessoal hoje, super entendo, mas é uma questão até de levar o nosso jiu-jitsu para um nível acima. É que todo mundo hoje, ele para no tempo e ele fica admirando aquilo. E não entende que tudo tá em constante evolução, cara. Tudo tá em constante evolução. Cara, é o business, o futebol né, mano? aí, entrou VAR, entrou um monte de coisa. Teoricamente, tem muita gente que não gosta, mas é pra melhorar. Pra melhorar. A hash é pra melhorar, cara. Eu Pra sou um mim cara tinha que que ser regra, uso, mano, e o bagulho esquenta. No começo foi mó ruim pra me adaptar, mas... Tem que ser adaptei, regra. cara. Ainda mais porque no futuro vai ter a hash guard do podcast, né, mano? Os podcasts. com certeza. Logo vai ter no futuro. business. Modelo de negócio. Aí, ó, já vai ter no futuro. Meteu um Mas business plan. sem brincadeira, vamos dar um exemplo. Porque eu gosto muito de alegoria. Alegoria é importante. Cara, chegou lá, vou praticar jiu-jitsu. Tem um trabalho braçal. Trabalha longe da academia. Você pegar o busão, gastar uma energia a mais. Chega lá para o kimono dele. Não dá tempo, irmão, para você chegar e passar em casa, tomar um banho. E fora se você estiver combatendo o sofá. A hash segura. Você tá combatendo o sofá ali. Porque o sofá te abraça. Você chega em casa, o sofá, vem, queridão, Não vem pode. aqui que você Vem vai estar em Não pode casa. sentar, eu falo Vem isso- aqui, meu campeão mundial, senta aqui. Eu falo isso para os alunos, mano, chegou em casa, mano, não vai pra casa. E se for, não senta no sofá, velho. Não sei se você sentar, você não volta, mano. Cara, e fora a galera que é mais da antiga, né? Scarface, lembra desse filme? Sim. Abria a camisa até aqui, os pelinhos ficavam pra fora ali e tá. Aqueles pelinhos. As novelas antigas, Tony tudo Ramos, assim. Tony Ramos. Irmãozão, o que vai preservar o seu jiu-jitsu e ajudar o seu companheiro a treinar melhor? Uma hash guard. Sim. Ainda mais se for no futuro do Os Podcast, irmão. Uma hash guard, ela vai te segurar, ela vai segurar o odor, ela vai evitar o contato do pelo, vai evitar de sujar o tatame, pra soltar os pelinhos. É importante a hash Evita guard pro também treino. esse contato também, Fica mais pele a higiênico, pele, né, é cara? mais higiênico, Fora né? que é comercial.
sua filha tá lá, ou a Sua esposa de alguém tá lá, namorada, namorada de alguém. irmã, você também. Tá Mas é lá. legal, cara. É legal tá de hash. Ah, o Então cara- eu sou o a cara- favor da hashtag. Também, com certeza. Tá? E é do Os Podcast no futuro aí, aguardem. Em breve. Futuro, Em Com breve. certeza. Os Podcast, hashtag. E a minha já tá garantida. Com viu? certeza, vai vir até com o nomezinho do homem. Voltando nessa resenha ainda do que o jiu-jitsu mudou na sua visão de mundo, como você enxerga também você com o seu projeto social do Paragil, como você enxerga a sua voz ativa dentro da comunidade do jiu-jitsu e do para-jiu-jitsu também? Cara, eu não me dou muita relevância não, mas eu sou um cara extremamente importante. Eu não me dou muita relevância, assim, a galera me fala assim, pera, eu comecei a praticar jiu-jitsu porque eu te vi. Ó, Caracas. que da hora. E isso tem um peso, né? Pô. Tem Isso é referência pra alguém já. além de ser referência, o que eu fiz pra te trazer até aqui? Pensa no peso, O assim. exemplo, né? Porra, cara, eu poderia levar papo de metrô, poderia estar roubando, matando, poderia estar... Tô aqui, Papo de metrô. tô aqui vendendo minha balinha, Mas tô vendendo aqui, meu peixe. mas estou aqui. Cara, o que eu fiz pra te levar até lá? Então, a referência... Eu não curto essa ideia de ser exemplo, não, velho. Eu reluto essa ideia de exemplo porque eu sou falho, velho. Eu sou falho. Mas o problema é que as pessoas pegam o exemplo como um todo, mano. Você tem que pegar o exemplo naquilo. Ah, o cara, ele é um péssimo... Sei lá, é um péssimo... Uma péssima pessoa. Vai falar do Neymar. A galera fala muito. Que o Neymar, ele trai, que não sei o quê. Mano, a vida particular do Neymar, eu tô cagando, mano. Quero ver o moleque jogar, velho. Como jogador de futebol, ele é bizarro. Ponto. O que ele faz, mano... Aí a minha referência não é fora os valores dele. Eu conheci o cara jogando futebol, só isso, mano. Só que a gente mistura, a gente não tem nem direito, um exemplo, de falar sobre o pessoal dele, porque a gente só vê o profissional. Não, mas aí a gente consome o cara profissional lesionou, dele. deu migué na parte de futebol, beleza, tá dentro daquilo que você... É que hoje Neymar tá na balança, tá na dos dois balança. lados. duas balanças. É que eu dei o exemplo porque ele... Então, não, mas eu não ia perder a possibilidade do corte, tá ligado? Ele tá nas duas balanças, entendeu? mas as pessoas aí julgam por a vida particular, mano, mas como atleta é uma coisa, vida particular é outra. Tipo você, o perninha é falho, mas o legado que você tá deixando pra galera Esse que é o ponto, acho que PCD e pra outras pessoas no jiu-jitsu, mano, nada vai arranhar isso, porque a gente tá falando dentro do tatame, né? do O José tatame. Carlos é uma coisa, o Perninha, o José Carlos Exato. Perninha, a faixa marrom Tá é vendo aí, outra galera? pessoa. É isso aí, né? Por pouco tempo de marrom. O moleque tá vindo. Mas eu Não, acho já que tá- assim, tipo, isso pra Cadê mim... o sensei do perninha? Tá vindo, hein? Carturão, Guilherme Carturão, Carturão, ó, tá Carturão, chegando. O moleque do homem tá aí. Tá aí, já tá demorando aí essa coisa. Mas, galera, o peso disso pra mim é muito valioso, velho. De verdade, assim, porque vamos além da brincadeira, assim, da resenha. Imagine que essa pessoa, de repente, conseguiu fazer uma conquista porque ele me viu. Vamos das pequenas conquistas, né? Jogador de futebol no passado. Ainda joga no fim de semana. Já machucou o joelho? No futebol não, mas no Gil já. Já. Ficou um tempo dependendo de apoio? Um tempo já sofri uma luxação, mas assim, ficava enfaixado, mas nunca fiquei de apoio. Lembra como era o banho? O banho era exato. É porque tava enfaixado, aí você, na realidade você nem lavava essa perna, só... Imagine uma pessoa que ela passou a vida inteira dependendo de alguém pra fazer algo básico. A gente nem pensa nisso, né? mano? Aí o cara me viu na internet fazendo minhas doideiras. Ou me viu numa competição e se arriscou, ó, vou lutar isso aí também. Aí o cara, em vez de luta, ele vai lá, luta, pá, é legal, bacana. Aí o cara um dia se pega no banheiro tomando banho em pé, sem ajuda de ninguém, esfregando o corpo. Ele ganhou equilíbrio. E o que pra nós é uma coisa que a gente nem repara, né, irmão? E passa despercebido. Passa despercebido Aí total. o cara olha, põe a mão no espelho e começa a chorar. Aí ele, cara, eu aprendi a tomar banho de volta porque você apareceu na minha vida. Você tá de sacanagem. Caraca, aí Tá ligado? aí dói. Aí Olha o peso da Olha referência. o peso, tipo, seu cai porra, até um Cai cisco até no um- olho, você tá né, maluco? mano? Você tá vendo a coisa assim, você... Porra, E mano. aconteceu mesmo com esse exemplo Aconteceu. mesmo? Que legal, velho.
Brother, eu voltei a tomar banho, sem ajuda, sem apoio, porque eu comecei a treinar jiu-jitsu porque eu te vi. Qual a força que isso te dá, mano, no dia a dia? Porra, mano, é um peso... Você coloca como peso ou algo que te deixa mais determinado? O peso é da grandeza Não, disso, né? Lembra da construção, eu tenho que fazer algo grande? É que de repente a gente pensou na imensidão, né? Mas o mundo daquele cara mudou. E o Você mudou o êxtase mundo que de você alguém. der. Eu mudei o mundo de alguém porque ele aprendeu a tomar banho. E o êxtase que você sente também, né, com isso, né? Que foda, velho. Você tá Que entendendo a fera, grandeza? O seu potencial humano, o que você pode fazer? O mundo é melhor porque você fez algo, velho. O mundo pode ser melhor porque você tem potencial de fazer alguma coisa. E é que a gente pensa muito nas grandes vitórias, no pódio. Irmão, pensa a sensação do cara tá tomando banho e ele se pegar, eu tô em pé, correndo o risco de cair, quebrar um membro aqui e fazendo isso sozinho. Mas quem me deu suporte foi o jiu-jitsu, porque eu vi um cara lá doido, com deficiência, fazendo jiu-jitsu saindo na mão com os caras. Ele de repente não vai ser o meu pódio lá do Grand Slam, não tem o mesmo peso e o valor que o dele teve, pô. É verdade, mano. Porque ele ganhou autoestima. Ele ganhou um momento de felicidade que marcou a vida dele pra sempre. Eu era uma pessoa antes de você, eu sou uma pessoa além de você. Pós isso, ele é outra pessoa já, né? Caraca. E é pouco, galera. É bem pouquinho. É a famosa pequena vitória que você tava falando mais cedo, né? E ela é pequena mesmo, se você parar pra ver. Quem é que não é capaz de tomar um banho em pé, velho? Só quem passou mas por é uma isso, grande vitória. Pequena é só no termo, mas é uma vitória enorme. Foi ganhar o Mundial da Pirâmide. Da vida. Esse foi o Mundial que ele ganhou, cara. O Mundial da Pirâmide. Tenho certeza que essa medalha tá lá pendurada na parede dele lá. E a coisa que você tem capacidade de fazer, que você tem capacidade de fazer, que a nossa técnica tem capacidade de fazer. Faz no automático e nem Cara, a gente não dá peso às coisas, você acaba não dando peso a essa grandeza, a esse valor, e se diminui. Lembra que a gente comentou agora um pouco? A gente mais é fácil tanto a gente, grande. É mais fácil da gente dar o peso negativo pra isso do que um peso positivo, né? A gente acaba deixando passar, né, cara? Por isso que você tem que ser vitorioso pra caramba, mano. Você tem que ser, comemorar muitas vitórias, seja bobinha. Acertei o sal da comida, meu marido me elogiou. Pô, eu peguei o desafio de fazer um frango na festa, cara, frango foi maravilhoso. Eu vi uma coisa, eu tinha falado pra minha esposa, a ginasta é Rebeca Andrade? Rebeca. Guzmão, aqui ficou paraplégico? Não, a que ganhou recentemente, né? Rebeca ganhou uma coisa de medalha e tal. Ela se cobrava muito, né? Ela passou com uma psicóloga e ela errava e ela ficava puta com ela mesma. E eu acho que isso acontece com a maioria de nós, né, mano? Porque a nossa consciência ainda é baixa, a gente olha mais o lado negativo. Mas acho que isso tá dentro do esporte, né? O esporte tem isso, né? Aí se liga no que ela começou a fazer e foi um vídeo dela que viralizou. Que ela começou ela errava, ou quando ela acertava, ela, boa garota, você tá no caminho certo, em voz alta. Boa garota, parabéns, mano, você tá evoluindo. É quando ela acertou, boa garota, mas até aqui você foi muito bem, normal. Ela fazendo um reforço positivo o tempo todo. E ela se dando parabéns. Eu olhei aquilo e falei, mano... Magnífico. Olha a mentalidade simples, dela. Mas que deixa a sua mentalidade num nível, mano. E você não tá vendendo essa ideia com um papinho furado de coach, né? Não, é uma realidade vivida. É porque... É uma realidade que dá pra se viver, às vezes a gente entendeu? não presta atenção nas coisas que a gente fala. É isso que é o ponto, cara. A gente tem 2 ouvidos, né? A gente não... É isso, a gente não tá conseguindo se autoafirmar dentro do positivo, pô. A voz, às vezes, as vozes que tá aqui dentro, às vezes elas falam mais alto. Então você falando aqui, externando, você silencia lá, mano. É isso. Boa, parabéns, consegui aí, garoto. Na próxima você melhora, mas hoje foi muito bom, pra hoje tá ótimo. O Preguiça postou até um story ontem, ele tá fazendo exatamente esse processo também. A nova técnica que ele tá desenvolvendo, né? Isso, com o psicólogo, ele tá se auto-elogiando todo momento, independente se ele ataca uma posição e a posição encaixa, ou quando ele erra a posição, automaticamente ele fala o nome da posição e ele agradece, independente se ele vai acertar ou não a posição. É força positiva, psicologia positiva, né, mano? Essencial, mas a galera que às vezes que tá de fora, que não tem... domina isso, ou que acha besteira, e não é, cara. E não é, mano. É essencial isso pra gente, né? Isso não só pro mundo de esporte, não, cara.
Você tem que valorizar as suas conquistas, valorizar a tentativa também, né, meu? Porque, ó, vamos partir pra ciência aí, pô. Quantos cientistas erraram pra alcançar alguma coisa, velho? Quantos erros foram... Quantos cientistas Thomas Edison, faleceram, ele morreram? conta... A gente só vê a invenção da lâmpada, né? E as que ele não fala que fracasso, né? As tentativas de acerto, né? Ele fala, né, mano? Ele não fracassou não sei quantas vezes para fazer a lâmpada. Foram a quantidade de vezes para chegar até a lâmpada, né, mano? Já aperfeiçoando para chegar na lâmpada que a gente usa aqui. Você precisa tentar várias vezes e afirmar essas tentativas, mesmo com erro, para você chegar, né, meu? Porque se você se apega ao fracasso, você vai estar sempre no limbo, no fracasso, ali na penumbra. né? Você nunca vai estar assim. E o erro também te ensina, né, cara? Sim. O não acertar também te traz algum conhecimento, né? Quantas pessoas que planejaram algo pra vida, uma carreira, algo, E não conseguiram, e na não maioria. conseguiram chegar, mas no processo de tentar, Se desenvolveram bastante. além de se desenvolver, descobrir uma alternativa melhor do que aquilo. É, Exato, exatamente. Acho que as redes sociais, ela prova muito isso, né? Se você parar pra ver, tem tanta gente que tinha... eu quero ser... Ainda mais no mundo do esporte, né? Eu quero ser o melhor jogador. E o cara, de repente, virou um comentarista de futebol, de alguma coisa, dentro do preparador mundo dele, fera. nas redes sociais, muito melhor do que muitos que você vê nas grandes redes emissoras, de né? comunicação. É, mano. Acho que o exemplo é o Cazé, né? Casé TV? Cara, Aham. mas ele virou concorrente da Globo, cara. Você vê o cara, tipo, e era só um... É um concorrente. Ele era um cara que fazia só react de tudo, né? Não era só nem de esporte, coisa engraçada, ele fazia react. Qualquer tudo coisa que ele achava ele fazia legal. react. Apareceu uma alternativa na caminhada e hoje ele tá Tem uma emissora, né? Hoje ele tem uma emissora. Hoje ele é o maior concorrente da Globo hoje, Isso. cara. Simplesmente isso. E ele tá fazendo futebol, né, irmão? Tá lá comentando E futebol. vai na prática, bicho. vai no campo, fica lá. Cara, Você vê que é um cara que tá ainda pondo a mão E na ele massa. começou jogando videogame na internet. jogando videogame na internet, fazendo coisas simples. Fazendo... Eu tava aqui mexendo no celular, porque na minha sala, foi você que me levou, eu não revelo muito isso, não. Tem uma frase de São Francisco de Assis, eu não sou um cara muito religioso, não, mas eu adoro, assim, demais a história de São Francisco, mano. A história dele como ser humano, não só como... Sim. Cara, e na minha sala tá escrito assim, ó. Não. Tem a TV aqui, né? E acima da TV na parede eu coloquei lá. Comece fazendo o necessário, depois o que é possível. De repente você estará fazendo o impossível. E eu levo isso pra vida mesmo, de verdade. Assim, porque isso é uma frase pra ficar, né? você precisa construir um alicerce, né? Primeiro precisa desenvolver. começar, né? É. Começar a desenvolver. Então, se você tá em casa agora, você tá aí parado, e tá se perguntando, fazendo algum comparativo comigo, ou com um dos meninos, ó, o cara conseguiu fazer isso, mas a ideia tá em começar a fazer algo. E você pode fazer algo, cara. Tem aí o teu projeto, a tua vontade. Amanhã eu vou começar a ir pra academia pra melhorar a minha qualidade de vida. Comece. Só começar, só fazer. Fazer, fecha o olho, vai sim. Não para em tudo, cara. Isso. Em tudo, é. Poder da consistência, né, mano? Faça o necessário, de repente. Fazer né? o que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito. E sem se cobrar, sabe? Assim, se você foi um dia na semana, comemore. Degustar. Essa é uma coisa que eu tinha dificuldade e tô aprendendo. Degustar. Degustar o momento, viver o aqui e o agora. Porque o que a gente tem é somente o aqui e o agora. O amanhã ainda não existe, cara. É, isso mesmo. E a gente- degustar é uma boa palavra, às vezes, nós Viver, saborear essa aproveitar, coisa. estar aqui agora, aproveitando o momento, as pessoas, olhar em volta. E infelizmente a gente, por conta de tudo, né? A gente acaba celular projetando a nossa mente sempre pro amanhã, daqui a pouco, o que eu vou fazer daqui a pouco. E a gente não degusta, não vive, Não aproveita, não né? aproveita, mano. Não dá peso, Não dá peso. pro agora, né? Não dá peso pro Pras sabor. conquistas, pras coisas legal. simples da vida. E Legal. essa que você falou do rapaz do banho é uma coisa
Foi top, né? Foi. Eu adoro falar dela. Mano, Ela é foi muito top. forte. Ela é E top. essa frase, né, que cai junto com essa frase do São Francisco de Assis, né? São Francisco de Assis. Comece fazendo o necessário, cara. Necessário Porque mesmo, todo mundo só necessário pensa básico. grande, ali. né? Só que pra você ser grande um dia você Tem que ser todos eles pequeno. já foi pequeno. É. já. O Ninguém começa impossível grande. acontece, né, irmão? O impossível acontece. Trazer isso pro mundo do jiu-jitsu, né? Pra você ser um faixa preta, você precisa passar pela faixa branca. Todo faixa preta foi um dia faixa branca. Um Isso eterno leva faixa pra branca, vida. né? Ele é o eterno faixa branca, né? Exatamente. Eu falo isso. Eterno fachamos. Perni, até falando nessa linha de raciocínio, qual mensagem você deixa para as pessoas que têm alimentação física, que queiram praticar um esporte, queiram praticar o jiu-jitsu? Qual mensagem que você deixa para eles? Cara, o primeiro ponto, comece fazendo o necessário, de fato. Procure uma academia próxima de você, procure saber do profissional, procure saber de quem tá ali, procure uma academia que tem um nome, tente conhecer aquela estrutura e vai lá e tenta fazer alguma coisa sem medo de acertar, sem medo de errar, vai lá e faz e deixa o prazer daquilo te dominar e a maioria das vezes esse prazer vai vir na dificuldade, que é quando você vai se conhecer de verdade. Você tá tomando um amasso, aí você olha, cara, é tão difícil ganhar desse cara. Aí em algum momento você acerta uma posição e anula tudo que ele vem fazendo há meses. E a hora que você olha pra dentro de você, meu potencial é maravilhoso. Eu posso fazer diversas coisas. Você enxerga o tamanho da sua grandeza, né, cara? É isso. Um negócio simples Então, que você fez. Essa a mensagem. A alternativa é essa. Comece fazendo o necessário, irmão. Vai pra cima. Top, mano. A gente já tá aqui na reta final aqui, que a gente já deixou, prendemos o Perninha aqui desde as 9, rapaziada, metemos um cativeiro. Tá em jejum aqui com a gente, Tô em mano. casa. Jejum não, que eles me deram um cafezinho. Depois vocês olham lá no meu Instagram. Perninha PJJ. Tá lá já rolando lá. Deixa um comentário lá, pessoal. Top. Meu querido, como que o público consegue te acompanhar? Novamente, pode deixar aí suas redes sociais aí. Pode falar que a gente vai botar na descrição. E se tem alguma coisa que você acha importante, relevante pra falar pra galera, algum recado, alguma coisa, manda brasa. Agradecer a essa galera também que te apoiou, que te apoia, que tá na correria junto contigo, né? Primeiro eu quero agradecer o convite, né? Foi um prazer Nós estar que com agradecemos. vocês. A gente que E agradece. de alguma maneira a gente já se tá próximo, né? Você Caraca, conhece que mundo meus, pequeno, velho. né? E desejo pra vocês todo sucesso do mundo. Obrigado, Espero que mano. cresça cada vez mais. Esperamos você Se aqui precisar novamente de também. mim pra alguma coisa, tamo A junto, gente vai querer né? você Exato, novamente. Tamo você é junto. louco. E galera, me encontram aí nas redes sociais: Instagram, YouTube, Kawaii, TikTok, Gochose, entre outras. Aí joga lá, Perninha PJJ, e você vai acompanhar o que eu faço no meu dia a dia, meus treinos, minhas competições. E se quiser bater um papo, me chama lá no inbox, a gente troca uma ideia dentro daquilo que é possível. Eu tô sempre acessível dentro da minha correria. Agradeço todo mundo que vem passando pela minha vida, porque é um privilégio poder fazer parte da vida de vocês. Para mim é um privilégio estar presente no mundo aqui, poder conhecer vocês, conhecer as pessoas que passaram e que estão por vir na minha vida. Perfeito ninguém é, mas eu me apego sempre no meu lado bom e acho que isso é valioso. E todo dia eu tento ser melhor que ontem, tento entregar o que é melhor pra mim, é melhor pras pessoas. Nem sempre é suficiente, né? Porque não somos perfeitos, mas o que o mundo saiba, eu tô sempre entregando o meu melhor e vamos que vamos. Valeu, galera. Isso mesmo. Podcast. Obrigado pela participação mesmo, de coração. E pra gente finalizar aí numa coisinha mais light, novamente a gente agradece sua visita, agradece pelo convite. Você é sempre bem-vindo, quantas vezes você quiser vir, a porta tá aberta. Mas fala pra mim, meu parceiro, fala uma faixa branquice que você já fez já, que é aquela meleca que todo faixa branca faz.
Tipo um exemplo, amarrar a faixa do faixa preta, colocar a faixa preta na cintura só pra testar. Fala aquela faixa branquice maravilhosa pra gente. Cara, que eu me recorde, acho que a única coisa de faixa branca, que eu não era faixa branca, mas que eu fiz... Não é bom, não. Não tem um peso muito legal, não. Eu lembro que eu fui uma vez competir na academia do Fluido. Sabe o Fluido? Fluido lá perto de casa, lá. Suave. Eu quebrei o joelho de um amigo lá. Caraca! Foi, um camarada e tal. Foi um peso muito, muito bacana. Eu fiquei bem triste. Até hoje eu não tenho meu... Ele tava ganhando de mim, né? E tal. Aí eu fui lá e pulei na guarda, irmão. Aí o joelho dele ficou e deu aquela envergada no berimbau lá. O joelho foi pra trás e tal. Acho que foi a única faixa branquice. Mas, tem uma pergunta pra você. Já deu mão de vaca em faixa branca? Entendeu? Pergunta pro pessoal de casa. Qual foi a sua maior faixa branquice? Essa daí, todo mundo tem uma faixa branquice na vida. Quem nunca deu uma mão de vaca no faixa branca vai tirar a primeira pedra, pelo amor de favor. Tá aí, essa é uma pergunta. Esse é um dos quadros da minha rede social. Lá. Já deu mão de vaca em faixa branca? Pessoalmente. Galera, antes de finalizar, quero pedir pra vocês compartilhar o vídeo, curtir, se inscreve no canal que vai ter muitas resenhas aí. A gente vai trazer muita gente, atletas, todas as pessoas que fazem do jiu-jitsu o seu modo de vida, o seu lifestyle. E se você conhecer alguém que tem alguma história bacana no jiu-jitsu, que faz do jiu-jitsu o seu modo de vida, marca ele nas nossas redes sociais, fala pra ele chamar a gente no inbox. Porque o nosso objetivo é trazer pessoas que têm histórias que vão agregar na vida de muitas pessoas aí. E não só pessoas do grande hall do jiu-jitsu. A gente quer pessoas que tenham histórias que... Do dia a dia. Do dia a dia, uma história do jiu-jitsu que agregue a vida. Então a gente tá em busca dessas pessoas. E antes de finalizar, galera, eu quero agradecer o nosso primeiro apoiador do canal. Tudo em Neon. Nosso parceiro Éder. Nosso parceiro Éder. Agradecemos. Tá vendo os neons que estão aqui? É ele que fez. Então, se você tá com aquele projeto na sua empresa que tá encalhado, quer tirar aquele projeto do papel, logomarca, fala com o monstro. Neon do homem. Fala com o monstro. Ele é o brabo do neon, tá? Tudo em neon, galera. É isso. E Perninha, mais uma vez, Perninha. Agradecemos muito, meu parceiro. Pra finalizar, vamos fazer aquele bate-pronto? Gabi Gabriela? Essa aí vai. Amarela, Gabriela. Amarela. Manda boa aí primeiro, Delúpio. Um ídolo. Minha mãe. Uma guarda. Fechada. Uma finalização. Finalização tem algumas, mas eu gosto muito de abridor. Estrangulamento, né? Aquele qual? Da onde? Dos 100 quilos. Dos 100 quilos? Top. Gosto muito dela. Uma passagenzinha? Flutuante sempre. Qualquer passagem flutuante é linda. Gosto de voar. Fica legal. Qualquer uma flutuante é linda. Não bota uma trava no homem pra ver se o bichão não fica pra lá e pra cá igual uma pulga. Flutuante é linda, adoro. Palmas para o José Carlos Perninha. Valeu, Perninha, mais uma vez, mano. Valeu, galera. Vamos que vamos. Obrigado, agradecemos. E fica aí, galera. Fica aí que ainda tem a posição do homem, hein? Gravamos uma posição especial, a prata da casa do Perninha. Quem vai mostrar a braba dele, hein? Mantém aí, hein? Técnica que eu uso no convencional. Convencional é quando eu vou competir com a galera que não tem deficiência. Top. Boa demais. Essa aí a gente vai ter que ver então, mano. Com certeza. Fica aí no vídeo. O dia que você trombar o Perninha aí, já sabe. Já sabe que ele vai mandar a braba. É isso, mano. Obrigadão. Valeu, galera. Fala, galera do Os Podcast, tudo bem? Meu nome é Guilherme Lupiens, como todo mundo sabe. Tô aqui com meu parceiro, José Carlos Perninha. E ele tá aqui para mostrar duas posições eficientes que ele utiliza normalmente nos campeonatos e nas competições. Dá uma olhada nessa posição aí com meu parceiro. Se liga aí, galera. Segue nós. Então, galera, aqui eu vou entrar com a aranha no bíceps dele aqui.
tá? E desestabilizar ele do canto aqui, ó. Aqui eu abraço a perna e dou um tranco com o quadril pra cima, jogando ele pra trás, ó. Levando o braço e o corpo dele, ó. E aqui só estabilizo e passo. Então, galera, agora eu vou entrar com uma laçada aqui. Tá? Entrei com uma laçada, vou lá atrás da axila dele, ó. Tá vindo aqui pra baixo, ó. Desestabilizando, tirando a estabilidade do corpo dele. Saio de lado e entro atrás da coxa aqui, ó. No mesmo momento que eu entro atrás da coxa, eu encaixo meu corpo na canela dele aqui. Na canela dele. Abrindo o corpo dele pra lá, ó. Posso ir atrás do bíceps, posso pegar a barra de calça aqui. E aqui, ó, eu jogo pra lateral. Seguro. Mantenho seguro aqui, ó. Passo o corpo, peso e vou 100 quilos. Nossa.